Hello guys, welcome to Mad Boxcast, Brazil's #1 Mad Podcast. Gente, ele falou que ia começar em inglês, eu achei que ele estava brincando, ele estava falando sério. Ai, Posso ser ortopedista nos Estados Unidos já? Posso. Fala turma, muito bem-vindos ao Mad Boxcast, o maior podcast de medicina do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar de medicina nos Estados Unidos. Realmente é um sonho, eu sei que é um sonho de muita gente pergunta isso pra gente. E a gente trouxe a maior autoridade que eu conheço para falar sobre esse tema. Mas antes de apresentar a convidada, tá aqui do meu lado, minha amiga, sócia, Tamara Teixeira, mais um Tamis. Olá, pessoal. Tô muito feliz de gravar esse episódio, especificamente por estar aqui com a Letícia. Deixa eu falar com vocês, uma das coisas mais legais de participar de um podcast, de ter um podcast, é que você tem a oportunidade de conversar assuntos profundos com pessoas que você é fã, com pessoas que você admira. Então, assim, é incrível. Tem um podcast, vale a pena. Tem um podcast. Muito bom, realmente é muito verdade. A gente gosta muito e a Letícia é uma referência, eu quero apresentá-la com mais calma. A Letícia foi minha colega da faculdade, mas antes a gente tem alguns recados especiais, né, Tamis? A gente tem recados especiais. Primeiro é que as pessoas não estão inscrevendo no nosso canal do YouTube. Não acredito. Você acredita? Não estão inscrevendo. Que e a gente tinha uma meta, né? E às vezes elas assistem o vídeo e não dão like. Não dão like. Isso é grave. É uma pessoa muito ruim quem faz isso. É uma pessoa... Gente, é só clicar assim num joinha e aí você ajuda muito a gente. É muito importante pra gente porque o YouTube mostra mais o nosso conteúdo pra mais pessoas, certo? E tem outra coisa que pode fazer no Spotify, você lembra? No Spotify tem que ranquear, tem que dar 5 estrelas. 5 estrelas, porque a gente merece 5 estrelas pra gente se posicionar melhor ainda no ranking do Spotify. Ajuda muito a gente tá aqui num sábado, quase meio-dia, gravando, então a gente merece. Correto? Correto. E, Tamis, o Madbox é um podcast ou o Madbox é um pouco mais que um podcast? O Madbox não é só um podcast. O Madbox, na verdade, é um ecossistema. Eu vou sempre usar essa palavra porque ela é muito legal. E é um ecossistema de soluções para o acadêmico de medicina com habilidades que você não aprende em lugar nenhum e definitivamente não aprende na faculdade. O podcast é só um dos nossos braços, mas temos também a nossa plataforma online onde a gente explora os 5 pilares para te tirar da mediocridade e realmente te levar à excelência. No momento, a nossa plataforma está fechada, mas em breve nós teremos muitas novidades em relação a isso, então fiquem muito de olho. E o perfil do nosso Instagram, que é novo, e a gente está crescendo muito lá e tem muito conteúdo excelente lá todos os dias, nos stories, no feed, então não deixe de seguir o nosso perfil também, @timemadbox. Quem não segue é louco, né? Quem não segue é maluco. De verdade. Quem não segue o time Madbox é louco. Muito bom. Então vamos lá. Gente, estamos aqui hoje com Letícia Prete. A Letícia que foi minha colega de faculdade na UFMG e depois ela nos abandonou, mas para uma nobre missão ela foi para os Estados Unidos. Ela tá na Columbia University fazendo clínica médica. Chique, né? Morando em Nova York é outro nível. Letícia, que prazer ter você aqui. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vinda. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, de verdade. Fiquei muito feliz. Eu acompanho o podcast dos Estados Unidos, acompanho os vídeos, dou like, 5 estrelas, faço tudo. Ela não é louca. Não, sou louca. Assim, por outros motivos. E não, é muito legal. E eu lembro, e a gente foi colega da faculdade, eu lembro até hoje de a gente lá na faculdade, você fazendo suas excursões pra Disney e trazendo coisas. E eu pensava, gente, esse menino é empreendedor, né? Pensa em 1 milhão de coisas e tá aqui hoje é muito especial. E Tamis, eu sigo ela no Instagram há muito tempo. E meu marido conhece, todo mundo conhece. E eu tava contando antes do podcast que no final de semana, quando eu tô enrolando pra levantar, o Stefan fala, já deu bom dia pra Tamara? Muito bom. Assim, que massa. Tem certeza? Ela já acordou, pode levantar. E é muito isso mesmo, muito legal a oportunidade de conhecer vocês. O Vitor eu já conheci pessoalmente, mas te conhecer pessoalmente, obrigada, tô animada. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre esse sonho de fazer medicina nos Estados Unidos, de praticar a medicina lá. Realmente é igual Grey's Anatomy? Tem hora que você acha que você tá na série, tem hora que você acha que você tá num filme. Como que se iniciou esse processo na sua vida? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. É igual Grey's Anatomy? Você vive a vida do Grey's Anatomy? E, gente, não, né? eu bem que queria. Um pouquinho diferente, né? Não. Nem no Brasil, diferente. nem em Nova York, Nem gente. Isso não existe. É bem diferente. Pra não falar que, assim, Grey's Anatomy é uma completa ficção, teve um mês da minha residência que eu me senti no Grey's Anatomy. Foi até um mês recente que a gente fez o que a gente chama de ICU Triage. ICU em inglês é CTI, e triage a gente faz a triagem dos pacientes no hospital todo.
pro CTI ou pro cuidados intermediários, etc. E aí, a gente fica com o nosso BIP, né? E quando eles chamam a gente chama de rapid response, então uma resposta rápida no hospital, algum paciente descompensando, alguma coisa assim, a gente tem que sair correndo. E aí, o R3, que tá no ICU Triage, que era eu nesse mês, sai correndo e vai, chega no paciente, você não conhece nada do paciente, aí todo mundo falando e você tomando as decisões na hora. Aí eu Muito falei, legal, isso aqui gente, é são massa. Eu falei, isso aqui é um Grey's Anatomy mesmo. E meu hospital tem uma ponte que liga os prédios, né? Então eu saía correndo naquela ponte lá e falava, pronto, pode me filmar, onde que tá a câmera? Ah, não, gente, que massa. Então, essa parte era legal. Lê, e sobre essa dúvida que o Vitor falou sobre como que isso começou, é uma dúvida muito importante que eu tenho também, porque a gente sempre fala muito no Medbox a importância do ambiente, que o ambiente molda muito o que você vai escolher para sua vida, molda muito as suas expectativas, as suas metas. E eu percebo que o ambiente, principalmente no começo da faculdade, no cursinho, ao longo da formação, faz com que as pessoas definam, não, eu quero chegar em tal lugar, eu quero fazer faculdade aqui, ou então eu quero me tornar essa pessoa. E eu percebo que fazer residência médica nos Estados Unidos, agora as pessoas falam muito sobre isso. Mas quando você decidiu lá atrás, as pessoas não falavam. Então, eu tento imaginar como que talvez não existia um ambiente favorável para você tomar essa escolha e você tomou mesmo assim. Então, eu quero entender de onde surgiu isso exatamente no detalhe. Você tem toda a razão. Não tinha um ambiente favorável, eu não escutava sobre isso, eu tive que desbravar aí um ambiente que eu não estava muito à vontade, na verdade. E começou com o Ciências Sem Fronteiras. Na verdade, eu sempre quis... Medicina sempre fez parte da minha vida, eu sempre quis ser médica e falava que queria ser médica, era isso. E aí eu entrei na faculdade de medicina e não era exatamente o que eu tava esperando. E eu sentia que, assim, tava faltando alguma coisa, mas eu não sabia. Eu falo que o meu sonho, eu já sonhava, mas meu sonho não tinha uma forma, não tinha um formato. Eu sabia que não era ali, que eu tava desconfortável, mas as pessoas falavam, vou fazer faculdade, vou fazer médio curso, vou entrar nessa especialidade. Vou fazer faculdade aqui, vou fazer não sei o quê, vou criar um consultório. Aquela coisa já muito pronta, né? Aquele caminho que todo mundo faz. E todo mundo indo, né? Rebanho, assim, todo mundo indo pro mesmo lugar. E muitas vezes nem questiona, você tem um caminho diferente. Exatamente. E aí eu falei, gente, não é isso, não tô feliz. E aí na época veio o Ciências Sem Fronteiras. E veio o Ciências Sem Fronteiras, eu já tinha feito um intercâmbio quando eu tinha 16 anos, um intercâmbio rápido pra estudar inglês e tudo. E aí, eu falei, eu vou fazer Ciências Sem Fronteiras. E na época, eu lembro, assim, tem um grupo de amigas, minhas melhores amigas, amo de paixão, mas que na época elas falaram, você tá maluca? Assim, o que você tá indo fazer do outro lado do mundo? Eu falei, eu vou pra Austrália. Não só vou pra algum lugar, mas vou pro outro lado do mundo mesmo. E você tava em que período? Quando eu me inscrevi, eu tava no terceiro. Tava no terceiro período, eu fui no quinto, né? Entre o quarto e o quinto. E aí, falei, vou pra Austrália. Elas ficaram, tipo, você tá maluca? O que você tá indo fazer na Austrália? Você vai atrasar sua formatura 1 ano e tudo. Conversei com meu pai. Meu pai já sabia que não ia me segurar muito por muito tempo. Falou, não, então vai. Aí, inscrevi, fui pra Austrália. E lá, eu encontrei um ambiente de pessoas que pensavam muito parecido. E eu acho que o ambiente que a gente está inserido faz muita diferença. Porque eu cheguei lá e quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei com os brasileiros que estavam querendo festa, né? E vão pra festa e tal. E os meus primeiros meses na Austrália foram assim, viajando, festa, praia e tal. E eu falava, gente, tem que ter alguma coisa a mais aqui. Quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? De ver um hospital em inglês, de ver a pesquisa médica acontecendo, assim, de uma forma rápida e tal. E aí, comecei a mandar e-mail. Pensando em fazer um estágio. Perguntando, falando, eu estou aqui, eu tenho tempo disponível, eu tenho vontade, você posso ir no seu laboratório? Posso te acompanhar no hospital? E eu falava sempre assim, não preciso de dinheiro, porque eu recebi a bolsa do governo, eu só quero a oportunidade. E eu recebi vários e-mails positivos, falando, não, pode vir, eu quero te conhecer e tal, pode vir. E aí eu fui e... A primeira entrevista que eu tive, eu, assim, falei, esse é o meu lugar. E pra escrever esse e-mail, você escreveu, assim, da sua cabeça mesmo? Da forma como você achou que tinha que escrever? Aqueles e-mails que você porque escreve esses e-mails são uma coisa... Você escreve 300 vezes e lê de novo e fala, peraí, vou guardar até amanhã pra ver se tá educado. Aí amanhã você lê e fala, como que eu ia mandar isso ontem? Aí você refaz ele. Não, eu li várias e várias vezes. Tinha amigos, mas aí eu tinha amigos australianos naquela época e pedi pra eles revisarem e tal. Eles falaram, não, isso tá ótimo, pode mandar, eles vão te entender. E aí eu mandei e essa é uma história bem legal, inclusive. Mandei do meio do deserto australiano. A gente parou no museu, a gente tava viajando.
viajando por algumas semanas, acampando na Austrália. A gente viajou de carro o país inteiro, demos a volta no país, acampando por algumas semanas. E aí, no desconforto, né? Dormindo na barraca, o colchão inflável já tinha explodido, já tava dormindo, era no chão mesmo, não tinha jeito. E aí a gente chegou num museu, no meio do deserto australiano, e o pessoal foi fazer uma trilha. Eu falei, não, aqui tem Wi-Fi, eu tenho meu computador, é hoje que eu vou mudar as coisas aqui. Foi ali que eu escrevi os primeiros e-mails, pedi pra eles corrigirem. No outro dia a gente foi em outro lugar, tinha um Wi-Fi de novo, mandei. E aí, fiquei 2 semanas depois disso sem olhar o e-mail, porque não tinha internet. Nossa. Cheguei, não tinha sinal de celular, não tinha nada, gente, nada. A Austrália é deserta no meio do país, assim. Aí cheguei, olhei daquelas respostas todas positivas, marquei, fui pra entrevista na cara lavada, assim. E cheguei na entrevista e hoje ele é meu mentor, eu conheço ele na época. Eu tinha lido sobre ele na internet, mas eu não sabia quem ele era, assim. E aí, cheguei no hospital e comecei a entender que ele era mais importante do que eu achava. Porque eu cheguei na portaria do hospital, eles falaram, vou chamar a primeira assistente. Aí a assistente veio. Aí me levou pra uma sala, aí veio uma outra assistente. Aí eu ficava, quem que é essa pessoa que vai entrar aqui? Aí ele entrou. E ele não era australiano, ele é escocês. E o sotaque de Glasgow é assim... Eu não entendi nada que ele falou comigo na primeira reunião. Nada. Mas no final eu entendi que ele falou, se você quiser voltar pra amanhã, pra observar, você pode voltar aqui. E aí eu falei, pronto, é a oportunidade, eu só precisava disso aqui. Uhum. Peguei a oportunidade e falei, agora pronto. E aí eu comecei. No outro dia eu fui a primeira a chegar, a última a sair. Ele não mencionou nada no dia seguinte. No dia seguinte eu tava lá, a primeira a chegar, a última a sair. Depois de 1 semana, a primeira a chegar, a última a sair, ele me chamou e falou, você quer mesmo, né? Eu falei, quero muito. Legal. Aí ele falou, então vamos pro laboratório. E aí eu entrei, aí eu fui inserida nesse local que, assim, todo mundo queria muito. E todo mundo queria muito fazer pesquisa, todo mundo queria muito fazer medicina baseada em evidências, todo mundo entendia a importância disso e ele faz projetos de pesquisa muito legais. E aí eu amei. Aí voltei pro Brasil e falei, não tem jeito, eu não quero ficar aqui, não, eu preciso arrumar o caminho, encontrar o caminho. E naquela época eu achava que eu ia pra Austrália. Mas eu pensava, gente, é tão longe. Eu sou muito apegada à minha família. E pensava, como é que minha família vai pra lá? Eu fiquei lá 1 ano, eles nem foram me visitar. E olha que meus pais gostam de viajar, mas eles falaram, não tem jeito, não vai chegar nesse voo. Falei, não, então vou ter que arrumar um lugar mais perto. E aí fui pesquisando, encontrei os Estados Unidos. O processo é bem complexo, a gente vai falar um pouquinho, mas... Fui descobrindo passo a passo, formei e falei, não, é isso que eu quero fazer. E é muito engraçado, porque assim, o sucesso deixa rastros, a gente já sabe disso. E a Letícia, eu não era muito próximo dela na faculdade, principalmente quando ela chegou do Ciências Sem Fronteiras, porque ela não era da minha sala. Ela era um 4-5, né? 1 ano atrás. Na frente, na verdade. E aí, ela era a Letícia, que era famosa por ter ido no Ciências Sem Fronteiras e não ter sido só festa e viagens. Ela era famosa por ter conseguido um projeto bizarro de produção científica com um dos caras... Qual a área dele? Ele é médico intensivista. Intensivista. Um dos maiores nomes de medicina intensiva do mundo. Ela era famosa por isso. Todo mundo sabia que ela ia ter muito sucesso na carreira. Tanto que quando os meninos me perguntam de você e tal, eu falo que eu já te conhecia, eu sempre falo, gente, a Letícia é muito diferenciada. Todo mundo na faculdade... Fala ou não falo? Isso, com certeza. Todo mundo na faculdade sabia que ela ia se dar muito bem, porque, assim, realmente, a sua história lá na Austrália, todo mundo aqui no Brasil já estava sabendo. Mas é muito legal a gente falar isso, Vitor, porque eu acho que o pessoal olha agora e fala assim, se ela tá lá na Colômbia agora é porque ela já estava lá na frente desde o início. Mas tudo, eu acabei de contar aqui, começou com um e-mail. Com um e-mail, com uma entrevista que eu não entendi nada. E, com certeza, quando eu entrei naquele laboratório ali, eu era a menos qualificada de todas. E saí 1 ano depois e voltei lá várias vezes para continuar fazendo pesquisa. E chegando numa posição hoje que eu coordeno a parte do fellow lá do laboratório. Mas, assim, foi no sangue no olho e muita, muita vontade, assim, de falar, não, agora eu encontrei meu lugar. Aquele sonho que não tinha formato, agora eu sei exatamente como ele é, exatamente o que eu preciso fazer para chegar lá. E não teve um dia mágico, não teve um momento mágico, mas teve todos os dias naquele laboratório. Gente, eu dormi naquele laboratório. Tem um sofá que meu mentor fala até hoje, que esse sofá é o quarto da Letícia. É um sofá no meio do laboratório. Lá ele tem um laboratório enorme, que tem vários blocos cirúrgicos, que a gente faz estudo em animais. Uhum. E aí faz transplante cardíaco, transplante pulmonar, a gente
tem máquinas ex-vivos pra transplante de órgãos e tal. Então, assim, tem um super... Só que o bloco cirúrgico fica gelado, né? E tem um sofazinho lá no canto que ele fala, essa aqui é a cama da Letícia. De tanto que eu dormi lá. E assim, fazia o trabalho que fosse. Eu era a primeira a chegar, tinha que organizar, colocar tudo lá, organizava. Fazia o experimento. Às vezes, nosso experimento durava 72 horas. Eu tava 72 horas lá no bloco cirúrgico. Dormia, acordava, porque tava todo mundo fazendo pesquisa pro bono lá. E aí, acabava, tinha que passar 5 horas limpando aquilo tudo, tava lá, vamos limpar todo mundo junto. Então, assim, foi na persistência mesmo e as portas foram se abrindo. Eu identifiquei alguns pontos que fizeram, então, essa parte desse seu início, que foram muito, muito importantes. Primeiro, o ambiente, isso é fato, foi definido ali no Ciências Sem Fronteiras, quando você teve contato com uma realidade diferente. Depois, uma decisão que você se inconformou em não alcançá-la, então você se inconformou em não alcançar esse objetivo de estar lá. E também, principalmente, a questão do mentor. Quando você fala mentor, me explica isso melhor, assim, o que exatamente isso é pra você e o que ele foi pra você? Ele foi a pessoa que me mostrou que era possível e me mostrou que eu podia sonhar o mais alto que fosse, desde que eu colocasse o trabalho que fosse necessário. E foi uma relação construída, assim. O laboratório tem mais de 300 pesquisadores. Então, quando eu conheci ele, eu era uma das pesquisadoras do trabalho. E ele tem um papel de um mentor em momentos para todas as pessoas ali, né? Ele mentora os doutorandos, mentora as pessoas que estão fazendo mestrado e tudo. Mas quando a gente começou, eu comecei a acompanhar ele o tempo todo. E ele fala, eu vejo muito de mim em você. Então, ele começou a me guiar em todas as decisões. Eu falava, nossa, chegou essa oportunidade, o que você acha? Até hoje, eu levo tudo pra ele. Eu levo todas as oportunidades que aparecem nos Estados Unidos. Ele não está nos Estados Unidos, ele está na Austrália. Eu falo, olha, apareceu essa oportunidade aqui, o que você acha? Eu não tomo uma decisão na medicina sem conversar com ele. E as pessoas falam, como que é pra ele ser meu mentor? Não tem como, não é isso. Porque eu não consigo explicar como que ele virou meu mentor. O que ele fala é que ele viu, depois de meses trabalhando no laboratório, ele falou, nossa, essa pessoa realmente quer trabalhar. E eu acho que a lição que eu levo disso, quando as pessoas me perguntam, gente, aquele trabalho do dia a dia, quando você faz bem feito, ele vai ser notado em algum momento, porque são poucas as pessoas que fazem. A Tamara fala até uma frase que tem muito a ver com isso, que é, seja tão bom que eles não podem te ignorar. E eu tenho certeza que não era uma preocupação sua a concorrência, se as outras pessoas iam fazer, porque pouquíssimas pessoas fazem, se esforçam e dão tudo para realmente conseguirem o que querem. E outra coisa que me chamou muita atenção é sobre essa questão da referência, porque a gente vê muita gente com referência errada hoje, com referência errada. Então, eu tenho certeza que você só enxergou ele como uma referência, como um possível mentor, porque ele chegou em lugares que talvez você queria chegar um dia. Então, sempre que for escolher referência, e é importantíssimo ter mentores, ter referências, ter exemplos, escolha quem realmente teve resultados, escolha realmente quem chegou perto de onde você... Quem chegou lá ou perto de onde você quer chegar, certo? Com certeza. Você fala muito essa frase, eu lembrei na hora. E assim, essa é a maior verdade. E também a outra frase também, gente, frase de impacto sempre vem na minha mente. Tamara, ela deve estar muito feliz com esse papo de agora. Você não tem noção, ela gosta muito disso. Eu conheço todas as frases, Você começou a falar, eu falei, meu Deus, a Tamara deve estar arrepiando de felicidade. Mas é porque a maior verdade também é muito aquela questão de... Quando você realmente se empenha muito em algo, você não precisa ficar gritando isso aos 4 cantos. Você não precisa ficar realmente com o nariz em pé e falando para todo mundo aquilo ali que você está fazendo. O resultado fala por si só. O resultado do dia a dia, dia sim, dia também, fala por si só. E isso somente já vai ser o suficiente para te impulsionar. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando hackzinhos e coisas e diquinhas e atalhos, formas de passar na frente, quando, na verdade, é muito mais sobre a excelência mundana ali, no trivial, no dia a dia. Isso realmente é o que vai fazer mais diferença. E entrando nessa questão também do seu início, quando você decidiu começar a estudar, então, para fazer residência nos Estados Unidos, foi uma decisão diferente de todas as pessoas da sua sala e as pessoas que vocês estavam acostumados, que, assim, é uma coisa... Até hoje, se uma pessoa, mesmo hoje sendo mais conhecida, se uma pessoa falar que vai fazer residência nos Estados Unidos, ainda vai ser visto de uma forma diferente. Então, eu queria entender, quando você expôs isso, qual foi a receptividade das pessoas que, assim, que estavam no mesmo nível que você, no mesmo período, e você tomou essa decisão? Todo mundo estudando para residência, né? Todo mundo pensando em formatura. A pessoa me achava maluca, né? Por que você vai fazer isso? Por que você vai procurar esse caminho que é tão mais difícil? E na verdade, eu acho que as pessoas não...
muita gente não entende muito o processo americano, né? E aí eu falava que eu tinha que fazer uma prova, o USMLE Step 1, e as pessoas pensavam que era a prova de residência aqui. E aí aquela coisa de, gente, não é bem assim, são 8 horas de prova, é uma coisa assim, é uma coisa maluca. E aí as pessoas ficavam tipo assim, nossa, não... Por que você tá inventando? Tipo assim, já que você inventou isso, agora dá seu jeito. Então, vamos contextualizar primeiro, então. O processo são quantas provas ao longo da faculdade e quando é a primeira? Então, só para quem tá boiando. O processo, na verdade, são 3 provas obrigatórias antes de entrar na residência e mais uma que é opcional. Você pode fazer antes ou aí é obrigatório durante a residência. Você pode começar o processo depois do 2º ano. Então, você tem que finalizar o 2º ano da faculdade de medicina e aí você pode começar a qualquer momento. Então, você pode começar do seu 5º período para frente ou você pode começar depois de 20 anos de formado. Não tem um momento obrigatório para você começar. E aí você faz 2 provas longas, uma tem 8 horas, outra tem 9 horas, que são conteúdos mesmo. Então, a primeira prova é do ciclo básico aplicado aos casos clínicos. Então, vão ter casos e aí vão perguntar a farmacologia dessa droga ou a bioquímica relacionada àquela doença e tudo. E aí, a segunda prova é mais realmente a terapêutica e o diagnóstico, mais parecido com a nossa prova de residência aqui. Só que é uma prova muito mais longa, né? E as provas são múltipla escolha. E você faz em um centro, você pode fazer no Brasil, um centro totalmente monitorado, tem câmeras e tudo, e você faz para ser bem padronizado no mundo inteiro. E aí, essas são as 2 provas. E a terceira é uma prova de inglês, que é o OET, é uma prova até originalmente australiana, que está de forma provisória aí, tentando cobrir um buraco que a pandemia trouxe. Porque antes era uma prova prática, que a gente tinha que viajar para os Estados Unidos e fazer tipo um OSCE aí, que tem no Brasil. Mas com a pandemia, a viagem e o contato, eles decidiram cancelar e substituíram provisoriamente até eles trazerem essa prova prática para o modo digital aí. Então, são essas 3 provas que a gente tem que fazer. Só que essas 3 provas são um pedacinho, né, da application. Porque, além das provas, a gente tem que fazer estágios, porque você precisa de cartas de recomendação. E não é obrigatório que as cartas de recomendação sejam americanas, mas suas chances são muito maiores se forem. Então, as pessoas fazem os estágios nos Estados Unidos. E a application em si é o currículo, aí tem alguns documentos que você tem que preencher e tal. Então, esse é o processo. As provas e a application. E como foi quando você falou pra todo mundo que você ia fazer isso? Que eu ia fazer... Na verdade, eu sinto que foi um momento que eu me distanciei muito. E eu precisei, sabe? Porque eu não me sentia parte do plano de todos. E aquilo me trazia um pouco de ansiedade. Porque eu pensava, gente, e se isso aqui não der certo, tá todo mundo estudando pra prova de residência e eu não tô daqui do Brasil. Como que vai ser? E aí, ao mesmo tempo, eu sabia que aquele era o meu plano A, B, C e D. Que se eu entrasse da residência aqui, eu não ia ser feliz. E eu não ia... Eu ia continuar indo com todo mundo. Então, eu pensava, isso aqui tem que dar certo. E eu comecei a pensar num plano B depois, até o meu plano B era ir pra Austrália. Porque eu falei, se não der nos Estados Unidos, eu vou pra Austrália. Mas aqui virou meu plano C, D. Então, eu me distanciei muito de todo mundo nessa época. E pensei, tá, então eu preciso fazer estágios? Então, como que vai ser? Tanto que no 5º e 6º ano de faculdade, eu fui fazer mais estágios na Austrália e depois mais estágios nos Estados Unidos pra realmente já pensar nessa application aí. E eu consegui iniciar o processo mesmo, as provas, só depois de formada. Por conta de burocracia da UFMG, de aproveitamento de matéria e tal. Então, eu ainda tinha essa ansiedade de não saber se eu ia realmente conseguir fazer. Porque a parte burocrática dos Estados Unidos é muito difícil. Então, eu tava naquela situação que eu via meus colegas estudando e aplicando pra residência. Via meu sonho ali, muito perto, mas eu ainda não conseguia fazer nada diretamente em relação a ele. E falava, e agora, né? Como que vai ser? Mas foram 2 anos difíceis ali de internato e do pessoal preparando e eu pensando como que vai ser. Na verdade, você passou a faculdade inteira se preparando para isso, então. Então, realmente, foi uma vivência de faculdade de medicina completamente diferente das outras pessoas. E isso envolve renúncias, né? Você falou muitos nãos ao longo desse tempo. Eu sei porque todas as decisões, as grandes decisões que eu tomei na minha vida, envolveram muitos nãos e muitas renúncias. E isso, muitas vezes, fez com que eu me sentisse sozinha, várias vezes.
Então, o que me ajudou muito, todas as vezes que eu me sentia sozinha, por estar tomando uma decisão diferente das outras pessoas, foi focar muito nos meus objetivos a longo prazo. Então, sempre pensar o que estava de acordo com quem eu queria ser. E as outras pessoas, não que elas estejam erradas, cada pessoa tem os seus objetivos, obviamente, mas as pessoas não têm os mesmos objetivos que eu. Então, eu tenho que focar exatamente em quem eu quero ser. Isso me facilitava muito a tomar decisões. E aos poucos também, eu fui conhecendo outras pessoas, me aproximando de outras pessoas que tinham objetivos semelhantes aos meus. Então, em algum momento, você conseguiu ter um suporte maior que queria fazer a mesma coisa que você, ou então te ajudava nisso, ou foi difícil até o final, foi solitário até o final, como foi isso? Na verdade, a gente tem um colega de sala da faculdade que entrou nessa comigo. Então, o Vitor, chama Vitor também, o Vitor Abrantes, entrou junto comigo. Então, só que ele tinha autorização para fazer as provas e eu não tinha. Então, o que aconteceu? Eu fiz um semestre de medicina na PUC antes de entrar na UFMG. Então, no primeiro período de faculdade da UFMG, eu aproveitei 3 matérias, que assim, nem eram matérias muito importantes na grade curricular. Mas que como dava para aproveitar, eu aproveitei. E isso me custou muito caro depois, porque a PUC não era credenciada, hoje tá? Os alunos da PUC podem ficar tranquilos, mas na época não era credenciada a uma organização americana que precisa ser para você poder fazer as provas. Então, o Vitor Abrantes não tinha aproveitado nenhuma matéria, ele fez as provas tranquilo. Nossa. E eu tinha aproveitado. E como que você descobre que você não pode fazer? Quando você aplica para a prova, e aí eles, ao invés de te entregarem a sua permissão, eles te entregam um não. Então, eu recebi 5 nãos antes de receber meu 6º sim. Então, isso foram 2 anos de não. Pois e o pior, porque... Peraí, a gente precisa fazer uma pausa dramática. Pra falar disso. Precisa. Você que desanima no seu primeiro não, ou no seu segundo, ou no seu terceiro, só que você realmente, quando chega a hora do perrengue, você sai, olha só. Na 6ª tentativa veio sim. E foram nãos muito... Não foi assim, não, mas faz isso aqui, conserta, que você vai ter um sim. Foi um não pode falar o que tá errado. E eu falava, mas eu não tenho nenhuma isso? previsão pra você, talvez. Eu falei, mas é uma assinatura, é um carimbo? Não sei. Aí eu ficava, meu Deus. E em algum momento você pensou, de deixar de lado? Tô nem aí, tchau, não quero mais. Eu pensava por segundos, e aí eu falava, não tem jeito, é isso aqui. E aí gente, a história é muito mais dramática, porque eu tô tentando... Quando o meu 5º não, na verdade, eu já tinha me mudado para os Estados Unidos. Nossa. Porque eu me formei e eu tava, eu tinha acabado de me formar, meu marido tava fazendo residência nos Estados Unidos, e ele falou, eu não posso mudar para o Brasil, como que vai ser? E a gente já tinha decidido que ia casar e tudo, e era isso. Então, a gente casou e aí eu tive que me mudar. E aí, a pandemia chegou. Então, a pandemia chegou, eu estava em outro país, as fronteiras fechadas, eu não podia voltar para atuar como médica aqui. Então, eu estava literalmente presa nos Estados Unidos, em uma casa, com meu marido, trabalhando igual um condenado, porque a gente estava em um dos centros do Covid, na pandemia. E eu, em casa. Recebendo meu 5º não. Nossa. Depois de 2 semanas, meu 5º não chegou, depois de 2 semanas da pandemia. E aquele foi um 5º não que eu falei, não vai dar. Porque, e agora, para consertar, para mandar as documentações todas, a UFMG estava fechada pela pandemia. A PUC estava fechada. Eu precisava de assinatura das pessoas. Então, foi naquele momento que eu falei, não sei se vai dar, mas eu tenho muitas pessoas para agradecer. A Marcela, que trabalha no Crinter da UFMG, foi uma luz no fim do túnel. Ela, assim... Hoje a Marcela é muito minha amiga. A gente conversa e fala, Marcela, eu devo tudo isso aqui a você. Porque ela falou, não, peraí que a gente vai resolver. Foi atrás de gente. Meu pai pegou documento, foi atrás de professor da faculdade. Apartamento de professor da faculdade para assinar. Foi uma loucura para conseguir mandar essa documentação de novo a 6ª vez. E eu lembro exatamente o momento que eu recebi o sim. Eu olhava para aquele e-mail, eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Meu marido também não conseguia, eu falava, agora deu certo. E aí, a gente foi para a próxima etapa, porque agora deu certo, você tem que começar a estudar. Nossa, deu certo para eu começar a estudar. Deu certo para eu começar a estudar. E aí, eu falei, isso foi em março, foi no início de abril. E o prazo para aplicar aquele ano era em setembro, e eu tinha que fazer todas as provas.
E eu pensava, eu quero aplicar esse ano, porque senão é mais um ano que eu fico aqui nos Estados Unidos sem trabalhar. E eu preciso, eu faço porque eu amo e é isso, assim, eu preciso Você formou, atuar. você quer exercer medicina. E a pandemia e tudo, e aí eu falei, não, é isso, tem quanto tempo pra estudar? Até setembro tem que sair e a nota demora 4 semanas, então assim, falei, pronto, entrei num meu marido fala que era um buraco negro mesmo, aquele quarto de estudo, e eu acordava todos os dias, acordava 5h45, 6 horas da manhã, tomava café, entrava, saía 10 horas da noite, dormia. Fiz isso por 4 meses e meio, estudando para as provas, e não via ninguém, não encontrava com ninguém, não conversava com ninguém, me distanciei bastante de todo mundo, assim, minha família sabia por quê, mas tinha que ser, porque ou era daquele jeito ou eu esperava mais um ano. E não tava no programa esperar mais um ano. Não tinha plano B. Não tinha plano B. E foi. E não foi assim, porque atrasaram para outubro o prazo por causa da pandemia, por causa das notas. Eu ainda ganhei um mês e foi. Foi isso, recebi meu certificado 4 dias antes. Nossa. Ah, não, eu quero falar uma coisa que eu tô pulando muito, né, no podcast. Desculpa, não tem isso. Mas eu queria entrar em um ponto que você falou sobre que você teve, então, muito pouco tempo para estudar e você realmente colocou tudo de si ali. E eu até quero falar uma coisa aqui, eu quero fazer um agradecimento público. Porque quando eu comecei a estudar para as provas de R+, de endocrinologia, eu sabia que eu precisava tirar uma nota muito acima do que a maioria das pessoas tiram em provas de R+, de residência, para alcançar a endócrino na UFMG, que era meu principal objetivo, muito concorrido. E com isso, eu já sabia muito sobre métodos de estudo, mas eu fui aprimorando e melhorando as minhas técnicas e procurando de pessoas que tinham tido resultados acima da média, quais técnicas elas tinham usado para eu testar. E a Letícia tinha sido aprovada na residência nos Estados Unidos, na Colômbia, obviamente uma pessoa fora da curva, e eu fui tentar entender quais eram os principais pontos que você tinha feito durante sua rotina de estudos nessa questão. E você falou do Anki. O Anki é um aplicativo, um programa de flashcards, que eu já te falei 30 vezes para você usar e você está usando também. Usando demais. E eu tinha usado flashcards físicos para estudar para o meu R1 de clínica médica, e já tinha gostado muito. E eu achava, não vai fazer tanta diferença mudar para um programa. Mas quando eu vi a Letícia fazendo, eu falei, não, se alguém que teve um resultado muito acima da média está fazendo aquilo, é óbvio que eu vou testar. E eu testei e vi que realmente era muito diferente do físico, e eu ainda fiz exatamente da forma como você ensinou e mantive aquilo lá até o fim até eu chegar às provas. Então, aqui, eu só quero agradecer esse ponto. O Anki, eu falo que o Anki salvou minha vida. Eu só tô aqui porque o Anki existe. Porque não tem jeito. Ele deixa o estudo muito mais rápido, ele otimiza muito mais e ele possibilita que você estude em qualquer lugar. Porque eu via os estudantes americanos, toda vez que se alguém já teve a oportunidade de entrar no hospital nos Estados Unidos, que tem estudante de medicina, eles estão sempre com o celular na mão. E aí, no início, eu pensava, gente, será que tá todo mundo no Instagram? Do TikTok? Que é isso? E aí, eu começava a olhar e falava, não é isso. Eles estão usando mais alguma coisa. O que é isso? Fui perguntando, eles falando, Anki. Eles usam Anki o dia inteiro. E aí eu falei, gente, eu preciso descobrir o que é isso. Foi aí que eu fui descobrir o Anki. E eu comecei a observar exatamente o que você falou. As pessoas que tinham tirado as notas mais altas do grupo de brasileiros que já tinham feito a prova, sempre estavam fazendo do método ativo. Era sempre com questões e sempre com o Anki. E eu falei, pronto, é isso aqui então. E aí eu fui atrás e fui otimizando as coisas. E hoje o Anki faz parte da minha vida com tudo, assim. Até hoje, Até hoje. Eu tenho que fazer uma apresentação. Hoje eu uso muito para estudo científico, assim. Eu quero gravar aquele resultado de estudo e tal, para eu conseguir usar. Aí coloco no Anki. E aí coloco no Anki e fica no meu celular. E aí é o momento que eu tenho. Hoje eu não faço, claro, com aquela, né, eu usava rigorosamente todos os dias, zerava todas as minhas cartas. Hoje não é mais assim, mas eu tenho os meus decks específicos. Então, se eu quero revisar alguma coisa, eu reviso pelo Anki. Porque às vezes eu tenho aquele conteúdo ali com 15 flashcards que eu reviso em 2 segundos. E é muito legal como que a memória, assim, a partir do momento que aquela carta ficou madura, né, que a gente fala no Anki, você olhou ali, revisou, em 2 minutos você lembra de tudo. Você fala, tá, lembrei, pronto. Não, é genial. Então, você já pesca essa questão aqui. Se você tá buscando ter um resultado acima da média, observe que as pessoas que tiveram resultados acima da média fizeram. E, inclusive, olha só, a gente aprende muito aqui. Eu não usava o Anki na residência, por exemplo, e a minha residência ela é muito acadêmica, às vezes eu realmente preciso decorar resultados de artigos e estudos, e eu não tinha pensado nisso. Então, assim... Eu uso toda reunião clínica
clínica que a gente tem toda segunda-feira, eu faço, no sábado e no domingo, eu faço várias cartas para decorar para reunião também. Porque também são muitos desvios de fratura, de critérios. Fratura e eu de faço, joelho. fratura de joelho. Eu faço, dá uns 50 por reunião. Tem muita articulação no corpo. Muita articulação. Então, isso aí é realmente muito bom, tem me ajudado muito. Mudei de nível depois que eu comecei a fazer isso. E eu sei que me ensinou e não faço. Não, na residência, eu não tinha feito essa assimilação e eu achei genial. Ajuda muito. E eu queria, Lei, que você falasse um pouco, assim, sobre... falando ainda sobre resultados de prova acima da média, até que ponto... Eu tenho certeza que você é uma pessoa muito inteligente. Eu sou muito boa de identificar pessoas que são muito inteligentes. E eu tenho certeza que você é. Mas eu queria saber até que ponto o fato de você ter uma inteligência acima da média e também se esforçar... Qual foi o impacto que isso teve? Ou você acha que, na verdade, o seu esforço todos os dias fez mais diferença? Se você teve alguma dificuldade na questão do aprendizado, eu quero entender essa parte. Eu tenho um dado concreto para te dar em relação a isso, porque é uma coisa que eu escuto muito, de tipo, eu tenho certeza que você é muito inteligente, então quando você começou a estudar para a prova, você já tinha uma nota super alta e foi isso. E eu fiz um simulado antes de começar, porque eu queria saber meu ponto de partida. E as provas americanas, você pode fazer uma vez. Se você falhar na prova, aquilo fica para sempre no seu histórico. Então, as pessoas... Isso marca bastante. Então, a gente fala, faz a prova só quando você estiver pronto. E... de um lado positivo, é que você tem simulados que realmente te dão uma nota predizem a nota muito bem. Então, você pode fazer vários simulados e você vai para a prova mais ou menos sabendo qual nota você vai tirar. Então, por exemplo, eu tirei exatamente a nota do meu último simulado. Então, você já sabe o que você vai... Você não vai ser pego de surpresa. Sim. E eu fiz a nota para passar no Step 1, se eu não me engano, era 194, tá? Para você ser competitivo ali, como para ser competitivo na média, como estudante internacional, você tem que tirar aí entre 220 e 240. E eu sabia que para sonhar com universidades, né, das top, nem 10, mas top 50 nos Estados Unidos, eu tinha que sonhar com 250 para cima. E eu falei, tá, então é isso. Então eu tenho que... A nota pra passar 194, eu preciso de mais de 250. E fiz o primeiro simulado. E assim, pra não falar assim, nossa, Letícia, mas também... Não, eu tinha estudado, eu tinha feito a faculdade de medicina inteira, né? Eu tinha... Alguma coisa eu esperava ter aprendido. Eu tirei 160 no primeiro simulado. 160, eu precisava de 250, eu precisava aumentar 90 pontos a minha nota, e eu tinha aquele intervalo de tempo. Então, assim, o que eu fiz a partir daquele momento foi... meu 6 às 10 todos os dias, questão Yankee. Calma, mas a prova valia quanto? Isso percentualmente era o quê? Na verdade, a prova vale 300, mas ninguém nunca tirou 300. Acho que a nota é em peso, né? Peso em relação à média. Acho que a nota mais alta que eu já ouvi falar foi 280. Tá, então uma prova que vale 300, você tirou próximo de 50%. Não foi exatamente. Isso? Na primeira, e no final, você subiu quantos por cento? No final, eu tirei, acho que o percentil 95 das notas, mas eu não... Porcentagem? Minha matemática tá limitada aqui. Não, olha só, olha esse salto de mais ou menos 50% para uma das maiores notas de todas as pessoas que fizeram. Só a inteligência não causa esse resultado. Só a inteligência jamais. E não foi só estudar todos os dias, mas foi estudar da forma correta. Porque eu vejo muita gente muito inteligente, que eu conheço pessoalmente, não conseguir... A nota nem de passar na prova estudando todos os dias. E aí eu acho que estudar por questões de estudar pelo Anki é desconfortável. Não é confortável você não saber nenhuma resposta. Não é confortável você abrir um simulado e tirar 0, gente. Acontece com muita frequência quando você está estudando pro USMLE. Então, assim, tá, beleza, eu peguei essa questão, não sei nem por onde começar. Mas agora eu vou aprender. E é desconfortável, porque você tem que buscar a informação o tempo todo. Só que dá o resultado. E eu via as pessoas, e no início eu odiava aquilo. Eu falava, gente, eu nunca vou passar nessa prova. Fazia os simulados e tirava 20%, 30%, 25%, 30%, várias vezes. E pensava, eu nunca vou chegar nisso. E aí... fui insistindo. E quando você começa a fazer o Anki pro USMLE, ele é um pouco diferente, porque ele tem o baralho pronto. Então, existe o baralho pronto das pessoas que fizeram, são mais de 20 mil flashcards. E aí, o baralho pronto não é um baralho que você fez. Então, quando você tá vendo as cartas, você tá vendo ela pela primeira vez mesmo. E aquela carta, você nunca viu aquilo ali, é desconfortável. Óbvio que você não sabe a resposta, você nunca viu aquela carta. Então, começar a fazer o Anki era muito ruim. Tanto que eu falo com todos os nossos alunos, eu falo,
você só pode me falar que você não vai usar o Anki depois que você fizer ele por 30 dias. Antes disso, eu não quero saber. 30 dias todos os dias. Todos os dias. Porque antes disso, eu sei que você vai desistir, eu quis desistir. Eu só não desisti porque eu falei, tem que dar certo. Deu certo pra todas essas pessoas. E aí, do nada, você começa a falar umas respostas que você não acredita, né? Fala, não é possível que eu sei isso. Como assim saiu da minha boca? O Anki causa isso. Em inglês, e o estudo bem feito, ele não é gostoso. Não é gostoso. Estudo bem feito, ele tem que ser desconfortável, tem que doer. Você tem que fazer um esforço cognitivo na sua mente para o aprendizado ser de longo prazo. Isso eu falo todos os dias. As pessoas ficam querendo estudar gostosinho, bonitinho, soft. Isso não existe. Tem muita gente soft. Esse não é o estudo estudo fofo, né? Do longo prazo. E aqui entra um ponto também que eu achei muito importante, se você falou. Você sabia a nota mínima que você tinha que tirar na prova desde que você decidiu fazer isso. Quando eu comecei a estudar para residência de endócrino também, eu sabia que eu tinha que tirar uma nota também muito alta para ter uma chance. E quando a gente escolhe um desafio específico, a gente tem que saber a magnitude e o tamanho dele. Se você está escolhendo um objetivo específico para sua vida, você tem que saber exatamente o que está envolvido naquilo ali. Você quer fazer residência de otorrino, por exemplo. Você sabe qual prova, qual nota você tem que tirar, você sabe qual foi a nota de corte, você sabe qual é o nível da concorrência. Então, não tope um desafio, uma escolha que você não saiba exatamente qual a magnitude daquilo. Porque quando a gente sabe, a gente desde o começo já cria os mecanismos que vão realmente te levar para aquele caminho. Não comece no escuro, esse é um ponto muito importante. E o que você falou lá no início, né? Quando você faz essa decisão, grandes decisões exigem grandes renúncias, não tem como. E o que acontece com muita frequência de pessoas mandarem mensagem e falarem: Letícia, como que você chegou aí? Eu quero dar match na Colômbia em clínica. Aí eu falo, tá. Eu falo, então tá. Então eu vou te falar tudo que eu fiz. 5 dicas rápidas. Tudo que eu fiz, tem que fazer isso. Tá? Ah, não, mas aí não. Falo, então você não quer. Não, mas às vezes, eu tô aqui um exagero, né? Mas às vezes as pessoas falam, como que faz pra dar match em cirurgia nos Estados Unidos? Aí eu falo, olha, você vai ter que fazer isso. Dar match é passar. Dar match é passar, ser aprovado, né? Tem que fazer isso. Ah, não tem outro jeito? Não tem outro jeito? Tipo, um jeitinho, né? Não tem outro jeito. Então, assim, se você que tem sonhos grandes, tem que ter renúncia, senão todo mundo consegue. Senão o sonho não é grande. Não dá pra ter uma vida equilibrada, né, Thames? Querendo alcançar grandes resultados. E eu tenho certeza que a Tamara pensou numa frase, ela só não falou, que é: do esforço vence o talento, toda vez que o talento não trabalha duro. Exatamente. É o maior exemplo disso. É o maior exemplo. E quando o esforço vence o talento, se o talento não trabalha duro, mas se por acaso o talento encontra o esforço, nada segura essa pessoa. Então, foque no que você controla, que é o seu esforço de todos os dias. Muito bom. E eu vejo muita gente se comparando, né? Você fica comparando com os outros o tempo todo e fica esquecendo do que você pode fazer pra melhorar você mesmo, assim. Então, por que ao invés de olhar pros outros e pensar, mas eu nunca vou ser igual a fulano de tal, que deu match não sei onde, ou eu nunca vou ser igual a essa pessoa, você pensa, como que eu posso fazer meu estudo mais eficiente? Como eu posso aprender novas técnicas? Como eu posso saber mais? Como eu posso me destacar mais? A história muda quando você começa a focar mais em você e começa a esquecer o resto, assim. Porque não tem jeito, gente. Você nunca vai ser igual a pessoa do seu lado. Mesmo que você faça exatamente as mesmas coisas, você ainda é você, assim. Sim. Então, é entender isso e ver como você pode melhorar. Eu tô vivendo uma fase de estudo para a prova também, para minha prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e é diferente a experiência porque não é uma prova de concorrência, é uma prova de proficiência. Então, sou eu contra eu mesmo. Então, é muito engraçado, porque eu não tenho que preocupar com o concorrente. Você é seu maior concorrente. Eu sou meu maior concorrente, então todos os dias eu tô querendo melhorar o eu de ontem, sabe? Então, eu vejo lá nas minhas porcentagens aumentando a cada dia, eu não tenho que ser melhor que ninguém. Eu tenho que ser melhor que eu de ontem. Então, isso exemplifica muito bem isso que você está falando. E mesmo se tivesse concorrência, se você está focado só em você, as coisas vão acontecer uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. E uma coisa que a gente fala muito aqui, os Estados Unidos não desperdiça talento. E o talento entra aí como o esforço, sabe? A pessoa que realmente trabalha duro nos Estados Unidos, ela sempre vai ter o espaço, não tem jeito. Eles estão procurando o tempo todo. E isso vale muito na área da medicina também. Então, o residente que trabalha mais vai ser convidado para as melhores coisas. Não tem jeito. Então, eles estão sempre observando quem está mais disposto a trabalhar. E, gente, eu tenho certeza absoluta que tem
vários colegas meus residentes que são muito mais inteligentes do que eu na minha residência. Eu tenho vários colegas, meus colegas todos vieram de faculdades americanas e que fizeram faculdade de medicina em Harvard, em Columbia e tal. Então, todas as top Ivy Leagues e as top institutions dos Estados Unidos. E eu sei que eles são, né? Eles trilharam esse caminho muito diferente de mim. E quando eles fizeram a escolha de Chief Resident e tudo, não foi... Essa história você tem que contar direito. Não, porque assim, isso é muito incrível. Até hoje, quando eu falo sobre isso, eu fico pensando, será? Aconteceu? Confere aí. Alguém confere se aconteceu mesmo? Mas mas só uma pausa, que isso também é muito Grey's Anatomy. Muito Grey's Anatomy. Mas antes de você contar isso, I'm calma, Bailey. Eu quero que você conte Deu Match, Colômbia. E aí? Aí como é que foi esse começo? É muito diferente mesmo? Foi uma experiência... Eu quero saber da experiência. O que você sentiu quando você chegou lá no hospital? Vocês começam. Como é que é esse R1? Nossa, péssimo. Horrível. Assim, nossa. R0, né? Você chega e você não sabe... Nossa, você não sabe nem cadê seu nariz. Não serviram de nada. Até ir no banheiro é um perrengue, porque você não sabe onde... Você não sabe onde é o banheiro. Aí os banheiros estão trancados de funcionários, tem que pedir a chave pra alguém. Ah, não, muito chato. Agora pensa em inglês. Nossa. Agora pensa em inglês com pessoas que você não conhece, em um lugar que você não conhece, com uma cultura diferente, porque a cultura americana é muito parecida com a nossa. Mas eu acho que quando a gente entra no ambiente de trabalho, ela, na verdade, é muito diferente. Uhum. E num ambiente que você não conhece, e aquilo tudo acontecendo na velocidade da luz, e você pensando, como que eu vim? Quem foi o maluco que me deixou entrar nessa residência? E ninguém ali tá focado exatamente no fato de que você veio de outro país, né? Não. Na verdade, você tá ali igual todo mundo. Você não vai ter uma atenção especial por conta disso. Não mesmo. Inclusive, eles me colocaram o primeiro mês no estágio mais difícil de todos do R1. Nossa. Eu tinha outros colegas que eu conheci no caminho, né, que estavam fazendo a application, né, a mesma coisa, deram match também. E todos eles que eu conversei, né, conversei com umas 5 pessoas, entraram na residência e porque eles eram estrangeiros, entraram, tipo, no estágio de consultório, sabe? Não sei, nem quiseram saber. Semi-intensivos, vai. Nossa. E eu fiquei assim, eu agradeço eternamente ao meu R+, que estava comigo naquele estágio, que ele carregou o time, porque eu não sabia nem a hora que eu tava com fome. Eu não sabia nada que estava acontecendo. Não dava fome, né? Não dava fome. Eu perdi vários quilos naquele primeiro mês de residência. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi muito difícil. A adaptação foi muito mais difícil do que eu esperava. Porque eu tinha confiança no meu inglês. Meu marido, né, eu falo inglês com ele o dia inteiro. Eu tinha estudado para as provas americanas. Eu estudei medicina, as provas ali, e é isso que vai, tudo bem, tá? Vou muito bem. Vou muito bem, vou arrasar aqui. Vou arrasar. Cheguei na residência e aí eu conheci o mundo do inglês médico, né? Que é o mundo das abreviações, das gírias, da linguagem que o paciente usa, que ele descreve sintomas, que esse preceptor dos artigos científicos citando, vai citar artigo, número e tal. E eu pensando, onde que eu tô? Foi muito difícil. Porque até para quem sabe inglês muito bem, eu tenho percebido isso muito ultimamente, até para quem sabe inglês muito bem, o inglês médico é muito diferente. Você acha que você sabe escrever e falar uma frase, mas quando você vai passar para tradução, para o literal, não quer dizer aquilo que você achou que queria dizer. Então, realmente, esse é um desafio muito importante. E o negócio é que você tá lendo, quando você tá lendo, você tá passivamente aprendendo aquilo, né? Quando você tá no hospital, é você criando ativamente aquilo ali. Então, você que tem que falar a frase com as abreviações e as gírias, você que tem que entender o que o paciente está falando e responder aquilo ali na hora. O R1 é o primeiro contato com o paciente, né? O R+, está sentado na cadeira esperando você contar para ele o que você resolveu. Eu lembro quando eu era R0, eu não conseguia nem passar caso clínico de tão nervoso que eu tava. Eu falava assim, nossa, se eu abrir a boca aqui agora, o cara vai achar que eu sou um retardado mental. Eu tenho que ficar calado o mais possível. Aí quando eu tinha que falar alguma coisa, não saía nada, saía embolado. Imagina em inglês. E lá eles são... eu fui R1 2 vezes, tá? Passei por isso 2 vezes, você vai passar. E o negócio é que os Estados Unidos é tudo padronizado, né? Então, as apresentações são padronizadas, os prontuários são padronizados, todo mundo faz igual no país inteiro. Então, se você não sabe aquilo ali, destoa, né? Como assim? Você não sabe apresentar um caso? Você não sabe passar um caso dessa forma? Como é que você chegou até aqui? E eles foram receptivos, assim? Ou eles eram grossos, igual você tá falando, de chegar e falar assim, não, você é ruim, você não sabe apresentar?
Eu acho que é muito... Primeiro não que eu acho que toda... É isso que eu ia perguntar isso. Eu acho que toda generalização é difícil, né? O que eu falo não é de americanos em geral, e também o que eu falo não são de todos os meus preceptores. Mas a maioria foi receptivo, mas não comigo, não era comigo diferente dos meus outros colegas. Eles me tratavam igual a todos os outros, assim. Então, às vezes, eu pensava, eu tenho certeza que ninguém entendeu nada do que eu falei aqui agora. Como que eles estão discutindo? Eles não entenderam o que eu falei. E era assim, mas eu sentia que no início, meu primeiro mês, tava todo mundo perdido. Era todo mundo R1. Então eu tava mais tranquila. O segundo e o terceiro mês, pra mim, foram mais difíceis. Porque eu sentia que os outros pegaram muito rápido. Então, pegaram muito rápido o fluxo ali, porque eles não tinham a barreira da língua, eles tinham feito faculdade de medicina em inglês, então não tinham a barreira do inglês médico, e eles só precisavam entender o que vocês precisam entender aqui, que é como aquele serviço funciona. E eu entendi como o serviço funcionava, mas faltava a outra parte. Então, demorou um pouquinho. Mas eu acho que foi assim... se pegasse o meu ranking na minha turma nos primeiros meses ali, eu provavelmente era uma das piores, com certeza. Eram quantos? São 44 na minha turma. São 44 residentes. Então, você sentia que você tava destoando pra baixo? Eu sentia. Eu sentia que eu tava destoando pra baixo. Eu acho que eu coloco muitas expectativas sobre mim, assim. Então, eu sentia que não tava. Eu queria estar no mesmo nível. Eu queria conseguir discutir um caso da mesma forma que meus colegas conseguiam. E naquele momento ali, pela falta do inglês na ponta da língua mais rápido e entendendo aquilo tudo, eu não tava. E disso, pra virar Chief Resident, qual que foi o... É isso que eu quero perguntar também, mas assim, olhando retrospectivamente, sabendo que hoje você é ou você foi Chief Resident? Eu serei a partir de maio. Isso. Sabendo isso e olhando retrospectivamente, você estava realmente para trás ou foi uma distorção da sua cabeça? Na minha residência... Excelente pergunta. Na minha residência em específico, a gente é dividido em grupos de 4. Então, são 44 residentes, a gente é dividido em grupos de 4 e a gente faz os estágios todos juntos no R1. Olhando para trás, eu vejo que eu com certeza estava abaixo da média. Com certeza. Não era uma das piores como eu me considerava, mas estava abaixo da média. Só que eu tenho um grupo de 4, meus 3 co-residents, né, meus co-residentes, eles são brilhantes. Mas assim, das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Então... ali eu era com certeza a pior, e talvez seja até hoje, pra te falar a verdade. Eles são brilhantes e o nível de raciocínio rápido, de memorização, de citar artigo o tempo inteiro. Eu não consigo ter uma conversa de 2 minutos com eles, sem 300 artigos científicos sendo citados, e eu fico... você leu o artigo de ontem que saiu e comparei isso, e hoje já mudei minha conduta no consultório ali, e eu fico assim, gente, como é que vocês são isso assim? Os residentes falando. Os residentes. Então, assim, eles são muito... Então, ali, eu me sentia... a pior de todas, com certeza. E olhando retroativamente, eu era mesmo. Na verdade, quando você ser o pior de todos em um ambiente, é muito bom. É bom. Né? Eu ia falar isso. O ambiente te puxa. O ambiente te puxa. Não tem jeito. Eu ia falar isso. Ali me gerou eu fiquei inconformada. Eu falei, não dá. Eu tô aqui, não dá pra passar vergonha, né? Eu cheguei até aqui, não dá pra morrer na praia. Então, agora... E estudei muito, 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 muito. Meu R1 foi um ano de dedicação total dentro da residência, mas também de estudar e tentar tirar aquela diferença. Tirar aquela diferença e aquela coisa assim, se eu não vou conseguir tirar a diferença agora na parte do inglês médico, da inteligência, eu vou tirar a diferença na que trabalha mais. Então, aqui fica mais tarde, aqui resolve todas as burocracias, aqui resolve tudo para os pacientes, aqui tá ali o tempo todo disponível pros colegas e alguém precisa de cobrir, eu tô lá. Então, assim, se eu não consigo tirar a diferença aqui, eu vou tirar nos outros lugares. E aí, eu vou trabalhar nesse meu ponto fraco, para esse meu ponto fraco chegar... Porque quando ele chegar, eles não estão trabalhando nos outros pontos, porque eles estão muito confortáveis onde eles estão. Então, eu trabalho aqui, chego no topo com eles e trago todas essas outras coisas que eu precisei aprender porque eu não estava no topo desde o início, sabe? Então, eu acho que isso fez muita diferença para a escolha aí do Chief Resident no final. Nossa, eu acho que assim... Eu não tô sem palavras. Não, muito bom. É muita lição, né? É assim, tirar a diferença. Eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes falados aqui e um dos mais que a gente mais tem que enfatizar. Tire a sua diferença. Veja qual é seu ponto fraco e veja onde você realmente consegue trabalhar para tornar o seu ponto fraco igual aos outros e onde você consegue agir mais para chegar
na frente. Tirar a diferença é muito bom. Ela pegou a fruta baixa, né? Eu tenho essa impressão. Ela sabia que seria muito fácil para ela, realmente, fácil não, né? Mas estava muito acessível para você ser essa residência proativa, que estava sempre disponível, e você resolveu trabalhar nisso. Claro que tinha as outras partes, mas essa fruta baixa sua, você trabalhou tão bem ela, e tem gente querendo fazer coisa mirabolante, e olhando a fruta que está lá em cima, e nunca vai conseguir pegar. Você realmente pegou uma coisa que estava fácil para você e trabalhou isso. E sabe por quê? Porque meus colegas residentes, eles não iam parar. Ali era o ponto forte deles e eles iam continuar. Então, eu tinha que tirar uma diferença, mas quando eu tirasse a diferença, eles ainda iam estar na mesma velocidade. E eu sabia que eles são brilhantes, não adianta. Eu preciso entender isso. Eles são brilhantes e eu não vou. Eu não consigo... até hoje, assim, a gente conversa. E óbvio que as coisas mudaram e tudo, mas... o Níquel, hoje é um dos meus melhores amigos, eu falo com ele. E todo mundo da minha residência fala com ele. Fala, não tem condição a velocidade que seu cérebro trabalha. Ele trabalha... É impressionante. Eu sei que isso não vai acontecer comigo, não adianta. Eu não sou essa pessoa. Mas então, eu vou chegar, pelo menos no ótimo... e trazer o excelente dos outros todos, sabe? Porque faz diferença. Porque ele não tá trabalhando no resto. Ele sabe que onde ele chega, ele vai ser o mais inteligente. Mas tem todas as outras coisas que fazem parte. E aí, quando você tá falando de um cargo como Chief Resident, você não tá falando só do mais inteligente. Você tá falando do mais inteligente, mas o que consegue ter um papel de liderança, o que consegue inspirar, o que consegue trazer todo mundo junto, juntar a equipe e tal. Então... essas outras características que, aí sim, é muito mais fácil de trabalhar, independente de você estiver vindo, né? De onde você estiver vindo. Muito bom. E qual que foi a sensação? Como é que foi quando eles te nomearam Chief Resident? O que você sentiu? O que eles te falaram? Eu tava em casa. Tem até uma foto no meu Instagram do sofá, assim, que eu tava incrédula ainda. Eu tava em casa e meu telefone tocou e era a diretora do meu programa de residência. E o primeiro pensamento foi, o que eu fiz de errado? Porque ela não liga. Falei, o que eu fiz de errado? Comecei a pensar 10 coisas na minha cabeça, todos os pacientes que eu tinha visto aquela semana, tudo que eu tinha feito. E falava, precisa atender, mas vai ser bronca. Atendi. E ela é... eu adoro ela, mas ela é muito séria. Aí ela falou, Letícia, tô te ligando porque a gente te escolheu como Chief Resident e eu queria fazer o convite. Eu não sabia. Sabe todo o inglês que eu aprendi na residência? Ele foi embora. Travou. Eu não conseguia falar nada. Eu literalmente não conseguia. Até hoje a gente ri disso. Hoje eu rio com ela. Eu falo, Dr. Chandra, eu não sei o que me deu ali. Eu não conseguia falar. Só falei, really? Aí eu falei, are you sure? Ela, sim. Aí eu falei, tá. E aí eu fiquei tão incrédula que na hora eu falei, eu posso te dar a resposta daqui a pouco? Eu preciso só ligar pro meu marido. Porque... não é o Chief Resident adiciona um ano na residência, né? Então, é um R4. E, obviamente, significa mais um ano em Nova York e tal. Tem outras coisas envolvidas. Só que eu liguei pro Stefan. O Stefan tava trabalhando. E ele não tava incrédulo também, mas ele falou... Como assim me ligar? Claro que sim, né? Só liga pra ela e fala sim. Aí eu liguei de novo, ela ficou super feliz. Mas até hoje, eu acho que quando eu assumi o cargo, que eu vou realmente falar... É verdade. E é só um escolhido entre os 44. Eu não sabia que adicionava um ano a mais na residência. Eu achava que era durante a residência. Adiciona um ano a mais na residência. E como tudo na vida, tem prós e contras, né? É a premiação máxima que você pode ganhar na medicina nos Estados Unidos. Então, é o motivo que todo mundo faz. Fala, nossa, vai pra sempre no seu currículo. Então, por exemplo, meus preceptores, quando fala, fulano de tal foi Chief Resident não sei onde, fulano de tal foi Chief Resident não sei onde. Então, todo mundo refere as pessoas, independente de quanto tempo de formado tem, como Chief Resident de algum lugar. Então, as pessoas aceitam por isso. Mas o contra é que é mais um ano que você trabalha no programa de residência. Dependendo do programa de residência, você trabalha como preceptor. Então, no meu programa, eu vou trabalhar como preceptor 3 meses nesse ano. Mas os outros, você está coordenando e tudo. E seu salário é menor do que o salário de preceptor. Então, é entre o residente e o preceptor ali. Muita responsabilidade, né? Mas o que é um ano também, diante de objetivos de longo prazo, né? O Anderson Cardoso, porque eu sou muito fã, ele foi Chief Resident também. Ele é demais. E assim, olha pra ele, sabe? Então, você vê que realmente é um cargo que condiz com toda essa pompa que ele traz. Pensa, 4 pessoas dentre 44 pessoas que já são muito fora da curva e conseguiram passar lá na Columbia, que passaram por um processo muito concorrido.
E são só 4. São 4. E tá ela aqui falando, não é o talento, é meu esforço todo dia de trabalhar, de estar lá, de ser constante. E que tava se sentindo abaixo da média no começo. Né? E assim, eu me identifiquei muito com isso que você falou, porque depois que eu comecei a residência de endócrino, eu me sentia atrás em alguns pontos com as pessoas que já estavam acostumadas com a universidade, o meio acadêmico. E dentro da endocrinologia, eu percebo que a parte acadêmica de medicina baseada em evidências é muito forte. E a minha formação, inclusive a gente já falou disso em episódios diferentes de faculdade pública e particular, minha formação foi excelente em 1 milhão de aspectos, mas a parte da medicina baseada em evidências não foi exatamente o ponto forte. E quando eu me vi dentro da UFMG fazendo endócrino, eu vi que tinha uma diferença em relação a outras pessoas. E eu pensei muito exatamente dessa forma, eu preciso tirar essa diferença. Então, quando a gente vê que realmente tem algum ponto que talvez a gente esteja falhando, é reconhecer aquilo, né, deixar o ego de lado, reconhecer, não se vitimizar, não pensar, ai, coitado de mim, tal, tô atrás. Ou botar a culpa na faculdade, ou botar ou a em outra culpa na pessoa, faculdade, ou botar a culpa, enfim, em qualquer outra coisa, e realmente agir, pensar, não, ok, o que eu posso fazer aqui para tirar essa diferença? É isso que eu vou fazer, vou traçar um plano. Então, eu me vi muito nisso, e depois que eu comecei a realmente colocar todo o esforço em tirar essa diferença, eu vi uma performance minha completamente diferente na residência e fui vista de uma forma diferente a partir daí também. Então, realmente é algo que vale a pena. Muito bom, muito bom. E aí eu quero falar sobre alguns aspectos lá da medicina nos Estados Unidos. Primeiro, sobre o aspecto do mercado. Eu lembro que na faculdade já passou pela minha cabeça fazer medicina nos Estados Unidos, mas por vários motivos eu gostava muito do Brasil, minha família aqui, eu falei, não vou mexer com isso não. E aí eu lembro que eu olhei a remuneração médica lá. E a remuneração médica lá era muito boa. Inclusive a ortopedia, pelo ranking que eu vi do Medscape, era a segunda mais bem remunerada, acho que $550 mil por ano, de média. E eu dei uma pesquisada, vou até ler alguns dados aqui. A relação médico a cada 1.000 habitantes dos Estados Unidos é muito igual ao do Brasil. O Brasil é 2,56 médicos a cada 1.000 habitantes e nos Estados Unidos 2,6 médicos a cada 1.000 habitantes. E aqui a gente já vive um problema nos grandes centros de concorrência, de difícil inserção no mercado. Mas essa proporção aqui, ela é muito parecida com a dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, pelo que eu li, não está acontecendo isso. Por que eu penso que não está acontecendo isso lá? Porque no Brasil, a medicina é muito concentrada nos grandes centros. A gente tem áreas gigantes, muito pouco povoadas, e nos Estados Unidos é mais distribuído. Então, eu queria te perguntar como que você viu como você vê essa questão de mercado lá nos Estados Unidos. Pelo que eu vi, eles estão precisando de médicos. A Associação Americana de Médicos, ou Academia, a AAMC, disse que até 2030 vai ter um déficit de 121 mil médicos. Como que você vê essas oportunidades e o que você diria para quem está pensando em ir para os Estados Unidos, mas tem uma preocupação com essa questão do mercado? O mercado de trabalho nos Estados Unidos hoje ele é muito bom para médicos. É muito bom mesmo. A remuneração, você falou dados aí, que é o que a gente vê no dia a dia mesmo. Então, a remuneração é muito boa e a remuneração é muito padronizada. Eu vejo que é uma diferença em relação ao Brasil, assim. O médico nos Estados Unidos, ele assina um contrato anual. Então, você é assalariado, você tem um contrato anual com um hospital, uma instituição. Pode ter consultório privado? Pode. É muito mais raro. Os grandes centros, eles dominaram o mercado nos Estados Unidos e tem os consultórios, as clínicas deles e acaba todo mundo trabalhando para essas instituições. Especialidades mais específicas, então, por exemplo, um grupo de ortopedistas abre uma clínica e tal, ainda acontece. Mas a maior parte é assalariado e aí esses são os salários. E aí, então, é muito padronizado. No país inteiro, as pessoas vão ganhar uma média parecida com o que você falou. Claro que em grandes centros, como Nova York, por exemplo, a demanda é ok, como os outros grandes centros, é até um pouco maior, porque a cidade é grande, mas tem muito médico querendo trabalhar em Nova York. Então, a remuneração cai, porque você tem muitas pessoas procurando. E o custo de vida lá é alto. E o custo de vida aumenta. Então, esses grandes centros, aí você tem que entender que o seu padrão de vida não vai ser igual se você for para os outros estados, principalmente mais centrais nos Estados Unidos e na parte sul, que você vai ter essa remuneração e vai viver muito bem, como você pode imaginar. Mas o mercado em si é excelente. Eu, como residente, recebo propostas de trabalho quase todos os dias. Nos Estados Unidos, residência é obrigatório. Então, todo médico nos Estados Unidos fez residência. Isso é um ponto, assim, muito diferente do Brasil, que eu acho que o Brasil está atrás.
Eu acho que a residência médica devia ser obrigatória, assim, obviamente, né, são centros completamente diferentes, realidades diferentes, mas a questão de ser obrigatória nos Estados Unidos é algo realmente relevante para a gente parar para pensar sobre as pessoas que deliberadamente escolhem não fazer residência. E digo mais, Thames, eu estava na Alemanha agora e eles ficam impressionados o quanto a nossa cultura e os nossos costumes são importados dos Estados Unidos. Eles falam assim, Vitor, vocês brasileiros, vocês são muito americanizados, muito mais do que vocês imaginam. E, invariavelmente, tudo ou quase tudo que acontece lá chega aqui alguns anos depois. Então, isso vai chegar aqui. Com certeza, a gente está vivendo um problema muito grande de excesso de médico, de excesso de abertura de escolas médicas e de perca na qualidade da educação médica. Então, isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, sabe? Pode escrever, mais cedo ou mais tarde, a residência vai ser obrigatória aqui também, mas continua. Eu acho importante porque eu não me senti preparada para ser médica quando eu me formei, assim. Mas ninguém se sente. Ninguém está preparado, né? A verdade é essa. Ninguém está. A residência médica, ela realmente te molda para tomar as decisões na hora certa. É isso que a gente tem que fazer. E a experiência, né? Não tem jeito. Não é uma coisa que você lê num livro. Você pode ler o up-to-date inteiro, que você não vai ter a experiência que você tem na residência. Para você realmente... E é ver pacientes, ver padrões, reconhecer padrões. Eu acho que medicina é isso. Então... Eu acho importante. Eu acho que realmente é importante não só para os médicos em si, mas principalmente para os pacientes. Para ter um controle de qualidade, assim. Para você saber que você está vendo uma pessoa que tem experiência. Pelo menos, nos Estados Unidos, a residência mínima são 3 anos. Pelo menos 3 anos de experiência supervisionada ali. A gente faz 2 anos de internato. Eles também. Isso é um mito, né? Que a gente tem mais experiência clínica que os americanos. Na verdade, eu vejo que na faculdade de medicina, eles têm mais experiência clínica. Os 2 anos de internato nos Estados Unidos, eles são muito intensos mesmo. O internato de cirurgia, o Stefan chegava no hospital 4 horas da manhã como estudante de medicina. 4 horas da manhã todos os dias. Nossa. Então, assim, eles eram os primeiros, eles que organizavam o bloco cirúrgico todo, eles faziam os rounds, né, a corrida de leito nos pacientes, antes do R1. Pro R1 chegar, eles passarem pro R1, o R1 vê os pacientes. Então, assim, e é esperado, senão e eles precisam dessas notas para entrar na residência, eles querem entrar em boas residências. Então, assim, eu acho muito importante, eu acho a residência muito importante. A gente aqui não fica em cima do muro também no Medbox, a gente bate muito nessa tecla. Muito e eu quero entrar muito nas diferenças entre medicina nos Estados Unidos e medicina no Brasil, mas antes disso, só para a gente fechar o papo mercadológico, é paradoxal que seja tão difícil entrar na residência nos Estados Unidos, sendo que eles têm esse déficit, que eles estão precisando de médicos lá. A gente vê que o papel do imigrante nos Estados Unidos está cada vez mais importante, o imigrante está cada vez mais protagonista, responsável por grande parte do PIB lá nos Estados Unidos. E nessas reportagens que eu li, eles dizem que deve-se melhorar o acesso, deve-se facilitar o acesso à residência lá nos Estados Unidos. O que você acha sobre isso? E até para animar quem está pensando no processo, né? O mercado americano, ele precisa de médicos, mas a medicina, os Estados Unidos levam a medicina de uma forma muito rígida, assim. Eu acho muito difícil os Estados Unidos abrirem demais, mas eles começaram a abrir. Então, por exemplo, o Tennessee foi um estado que hoje abriu uma nova rota. Então, para pessoas que já fizeram treinamento em outros países, conseguem atuar no estado do Tennessee. Então, eles têm, principalmente os estados menos desejáveis, eles têm uma tendência maior a se abrir. E o fato do Estados Unidos ser federalista, né? Então, tem as leis estaduais, abre precedente para esses estados realmente criarem métodos específicos de entrada naquele estado. A questão é que, eu falo muito isso, o pessoal fala, eu quero ir, mas eu não quero fazer as provas. Gente, as provas vão precisar ser feitas, porque é uma forma deles entenderem o seu conhecimento médico mesmo, deles entenderem que você tem pelo menos o mínimo ali para atuar. Então, as provas eu acho que vão precisar ser feitas. E eu falo para pessoas que estão pensando nisso, no momento, na faculdade de medicina, é o melhor momento para você fazer essas provas. É o momento que você tem tempo para estudar. Letícia, eu sou estudante de medicina, eu não tenho tempo. Eu escuto muito isso. Não gente, se vocês acham que vocês não têm tempo agora, a vida não vai ser fácil. Me dá a mãozinha aqui, vamos na residência um dia. Esses dias apareceu uma caixinha de perguntas no meu Instagram falando assim, Tamara, como é que era o seu relacionamento com o Felipe quando você estava na faculdade, em uma época mais puxada? Nossa. Assim, gente, quando eu estava na faculdade, eu tô na residência agora, você tá perguntando quando eu era puxado na faculdade.
O pessoal tem uma outra visão, né, na residência. E uma dúvida também, eu já estive falando sobre isso, até esqueci esse valor agora, mas foi uma coisa que eu vi uma diferença muito grande também da remuneração do residente nos Estados Unidos, também é muito diferente do Brasil. E a gente, óbvio que as pessoas convertem e aí as coisas viram absurdas, né? O custo de vida é em dólar, se a gente recebe em dólar, você tem que levar isso em consideração. Só que a forma que eu gosto de comparar é que nos Estados Unidos, com o salário de residente, você vive. Você paga seu aluguel, você paga seu transporte, você paga sua alimentação e você vive. Com luxo? Não, mas você vive. E se você decidir fazer residência em cidades menores, estados menores, você tem até luxo, você consegue até fazer 2 viagens por ano, sabe? Mas nos grandes centros, em Nova York e tudo, aí você vai ter que contar o seu dinheiro, mas você ainda assim paga seu aluguel, paga seu transporte, paga sua alimentação. O que eu sei que aqui no Brasil é muito difícil, né? Em grande cidade não dá. O que faz com que muitos residentes, né, a maioria, na verdade, dê plantões durante a residência, né? Então, eu lembro quando o Felipe fazia residência de cirurgia geral no Baleia, ele era R1 de residente de cirurgia geral, ou seja, trabalhava, 80 horas durante a semana, e quando ele tinha o fim de semana livre, ele passava o fim de semana dando plantão. Então, isso aí, às vezes, trabalhando 70 horas seguidas. E como isso é comum aqui no Brasil, e como isso atrapalha não só a qualidade de vida, não só a saúde das pessoas, mas também atrapalha a própria formação na residência. E muitas vezes é algo que a pessoa não tem escolha, O Felipe, a primeira oportunidade que ele teve de não fazer isso mais, ele parou de fazer. E quantas pessoas, às vezes, vão levando isso durante a residência, até depois da residência, porque realmente tem que complementar a renda. E qual que é a saída disso? Muitas vezes eu não sei, a pessoa precisa pagar as contas. Então, isso é uma diferença muito grande. Lá, pelo que eu percebo, é possível que a pessoa se dedique exclusivamente à residência. Não é só possível, como é o esperado, né? A gente não pode dar plantões extras fora do R1. A partir do R2, pode, dependendo do seu visto, mas só se o seu programa autorizar. Na maioria das vezes o programa não autoriza. E, por exemplo, o meu programa autoriza apenas dentro da própria instituição. Então, é só as oportunidades que eles dão pra gente. As oportunidades que eles dão são, 2, 3 horas cobrindo o paciente. 2, 3 horas cobrindo o paciente. Então, assim, esses plantões extras, é isso aí que você consegue complementar a sua renda. Às vezes, por exemplo, a gente tem alguns hospitais, né? Então, às vezes, nos hospitais menores para cobrir Natal, Réveillon, eles abrem para os residentes que estão em estágios que não vão trabalhar oficialmente naquele dia. Aí eles pagam bem, assim, o plantão, $1.500, $2.000 o plantão. Só que são raros, vai acontecer 2 vezes por ano, eles vão ter essas oportunidades. Na maioria das vezes não tem. Então, não só não é comum, como é muito incomum as pessoas darem plantões fora da residência. Mas é justamente por isso. Então, tem residente que tem brasileiro que vai, faz residência e com o salário de residência mantém a família. É o mesmo salário para todos os residentes, em qualquer lugar? Não. Varia. A média nacional está por volta de $60 mil por ano. Nos grandes centros, então, por exemplo, a minha residência é a residência com salário mais alto dos Estados Unidos, mas também em Nova York o custo de vida é mais alto. Então, eles tentam manter, assim, um balanço algo entre em torno isso. de $5 mil por mês, né? Por aí. Tá. Entendi. Pensando em viver em grandes centros dos Estados Unidos, também você não vai viver com luxo, igual você falou. Mas realmente bem melhor que isso. E trabalhando mais ou menos quantas horas por semana? A carga horária máxima da residência são 80 horas nos Estados Unidos. Máxima no sentido de que é proibido passar? É proibido passar. E não passa mesmo. Amigo, igual a sua. Não. É muita semelhança, sério. Eu tô achando que eu tô nos Estados Unidos e não me avisaram. 80 horas. É proibido passar. Acontece. É comum? Não, de jeito nenhum. Eles tentam respeitar. Mas área de programa para programa também. O meu programa tenta respeitar bastante. Então, acho que dos meus 3 anos de residência, 2, 3 semanas eu passei de 80 horas. Na maioria das vezes a gente respeita bem o horário. E tem semana assim. que é menos isso? Tem semana que é menos. Quando a gente tá no estágio de consultório, aí a gente acaba fazendo 55, 60 horas. Aí é menos. Eu lembro de um estágio seu que eu acompanhei que era só plantão noturno. Então, tem. Só plantão, todos os dias plantão noturno. Mas aí como é que esse círculo circadiano ficou uma coisa maluca, né? Essa, pra mim, foi a pior parte da minha residência. Meu 2º ano de residência, a Columbia concentra, isso é particular da minha residência, concentra todos os plantões noturnos praticamente no 2º ano. Então, dos 12 meses do ano, eu fiz 3 meses noturno. Nossa. Então, assim, 3 meses sem ver a luz do sol. E a maioria, a sortuda, a maioria desses estágios caiu no inverno. O que tem seus prós, né? Que aí, pelo menos, eu já não ia estar fazendo muita coisa fora, pelo menos eu tava no hospital. Mas, eu saía, eu dormia durante o dia,
acordava, tava escuro, saía do hospital escuro. Então, assim, eu não via o sol. Gente, isso é muito antifisiológico. Isso é um ponto também interessante que, olha só, até nos Estados Unidos, a questão da formação médica exige pontos que realmente desafiam a nossa saúde. Cada vez mais eu vejo o quanto o sono é importante em absolutamente tudo, mas na prevenção, assim, de diversas doenças, principalmente depressão, ansiedade, diabetes, hipertensão, obesidade, e como às vezes a gente não tem outra escolha e realmente tem que sacrificar o sono para chegar no fim da formação médica e ser quem a gente quer ser. Então, esse é um ponto que realmente merece atenção. E o negócio é que nosso plantão noturno é sem dormir, né? Sem cama, sem nada. Sem cama? Nada. É você o computador dos seus pacientes. Suas admissões. Isso no segundo ano. Aí depois... No primeiro ano também. No primeiro ano a gente faz algumas semanas, mas a gente faz tipo 6 semanas. E aí você descansa quanto tempo depois? 12 horas e descansa... São 14 horas de plantão noturno. 14 horas? Dorme e volta de novo. São 7 dias entendeu? seguidos. É seguido. São 7 noturnos seguidos. O dia a dia é à noite. Nossa, dorme durante o dia e volta vai à de novo. noite. 2 semanas. Muito ruim. Bloco de 2 semanas. E vai melhorando? O R3 é um paraíso, né? Eu tô vivendo a vida agora, eu tô aproveitando. Ainda assim, óbvio que, né, eu tô voltando agora pros Estados Unidos segunda-feira, terça-feira eu começo um mês. Daquele meu estágio, meu primeiro estágio da residência de cuidados intermediários, eu volto pra ele como R+. Então é um estágio mais pesado por conta das horas, mas você tá muito mais confortável, né? Você sabe o que você tá fazendo agora. Sim. Ó, e outra coisa que eu tô doido pra te perguntar. E o médico brasileiro? Frente ao médico americano. O médico brasileiro é realmente bom? O médico brasileiro é inferior? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que quando a gente compara os dois, a gente compara a média. E eu acho que pelo fato dos Estados Unidos ter residência obrigatória, ter todas essas provas para regulamentar o médico e tudo, a média americana, ela é superior à média brasileira por conta de tudo isso. Eu acho que isso é um fato. Agora, a questão que a gente fala é que o brasileiro tem a síndrome de inferioridade, né? De achar que o médico americano, ele é muito melhor. E que hoje eu tô num dos melhores centros do país e que eu posso te falar que eu conheço médicos brasileiros que são muito melhores do que vários dos meus preceptores. Então, eu acho o médico brasileiro muito bom. Mas eu acho que a gente esbarra na parte do inglês ali. E aí, quando a gente vai pro cenário internacional, o médico brasileiro, ele não consegue mostrar o conhecimento que tem. Porque vai para um congresso e aí, mesmo que apresente os trabalhos de pesquisa... E, gente, a gente tá vendo, né? A UFMG com a vacina para cocaína aí. Foi super falado na minha residência e falando, você é de lá. Foi super legal. Então, assim, coisas maravilhosas. Só que aí chega na hora de apresentar o caso, ou apresentar a pesquisa e tudo, a gente mostra as nossas dificuldades. E aí, fala, Letícia, mas os europeus são a mesma coisa. Você tava lá na Alemanha, você pode falar, né? O inglês lá é um mínimo, não existe médico que não fala inglês. Mínimo. Eles são educados em 2 línguas lá, pelo menos, alguns até 3. E para eles é normal. Eles mudam do alemão pro inglês com uma facilidade incrível. E eu tava contando que, por exemplo, comparando gente de nível superior, de nível de educação superior. Eu falei, gente, tem muitos colegas meus da faculdade, médicos também, que não falam inglês. Não falam mesmo, não conseguem ler um artigo em inglês, tem que botar no tradutor. Aí, muito menos se comunicar. E eles ficavam impressionados. Teve até um episódio que eu conheci eu tenho um amigo de Munique, ele é economista, e ele falou assim, Vitor, eu conheço muito brasileiro, mas parabéns, seu inglês é muito bom para um brasileiro. Sabe? Então, a visão que eles têm realmente, e não é errada, né? O inglês brasileiro não é muito bom. E não só comparado com o dos americanos, óbvio, mas comparado com o dos outros países mesmo. E definitivamente, isso é um ponto que a gente precisa se posicionar também. O inglês, ele te abre muitas portas. Você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer estágios fora do país, como o Vitor fez. Você tem a oportunidade de fazer residência fora do país, como a Letícia está fazendo. Eu estou fazendo agora, eu estou num grupo de pesquisa que está desenvolvendo uma meta-análise que só está sendo possível que a gente faça e desenvolva esse trabalho por causa do inglês também. Na minha residência de endócrino, por ser muito acadêmica, a gente tem que ler artigo científico uns 3, 4, assim, para ter GD no dia seguinte, você tem a noite para ler. Se eu fosse traduzir aquele artigo inteiro para ler, ia me gastar muito mais tempo, muito mais energia, muitas horas de sono. Então, realmente, o inglês é um grande facilitador e eu tendo a achar que se você tem que ver isso agora, nesse momento, como uma obrigação. Então, tomar uma atitude se você acha que seu inglês tem alguma deficiência, e não importa em que momento da faculdade que você esteja no primeiro, no quinto, já seja formado, especialista, sempre é momento de melhorar. Quando eu estava no 8º período,
e eu ia fazer as provas de proficiência para as provas de residência, eu sabia que o meu inglês era muito bom, mas eu sabia que eu tinha que melhorar muita coisa. E eu entrei na aula de inglês igual quando a gente faz lá no ensino médio, no ensino fundamental, e entrei e fiz um ano e melhorou, assim, completamente. E não tive, assim, nenhuma vergonha, pelo contrário, estava muito feliz de estar fazendo e hoje eu colho os frutos disso. Então, tome uma atitude agora sobre isso. Até um episódio engraçado, os meus preceptores lá na Alemanha falaram assim, Vitor, tiveram vários colegas seus que já vieram, vários colegas lá do Madre, mas teve um especificamente que ele não falava nem alemão, nem inglês. Da próxima vez, fala pra pessoa que não fala inglês, nem alemão, não vir. É melhor que ela não venha. Então, realmente, abre portas. E, gente, aproveita a faculdade, você tem tempo. Acredite, você tem tempo. E dedica humildade e vai pra aulinha que você vai pegar. Eu sei, você apresentou num congresso internacional também, foi, não foi? E isso, inclusive, também foi uma outra oportunidade muito boa. Foi em Amsterdã. E eu lembro que, assim, eu queria muito apresentar. E não era simples para mim apresentar um trabalho em inglês de um tema que, inclusive, era um tema difícil. Eu lembro que tem uma palavra no título que é tromboembolismo, que eu não conseguia falar aquilo lá de jeito nenhum. Eu ficava, assim, semanas e dias treinando só essa palavra. E eu fiz aula particular, assim, durante um bom tempo, só treinando essa palavra. E, enfim, várias outras que eram muito difíceis. Então, eu tomei uma atitude, eu vi uma barreira e, para tudo na vida, vocês têm que agir dessa forma. E o inglês, quando a gente fala de se diferenciar, entendam, é muito, muito importante. Se ninguém te falou, a gente tá falando. Verdade. E outra coisa, no hospital, quais são as diferenças que você notou em relação aos hospitais aqui no Brasil? São várias, na verdade. Eu acho que, primeiro em relação ao médico, a gente tava falando do médico brasileiro ser bom, eu acho que uma das coisas que a gente faz muito bem é acolher o paciente, né? A relação médico-paciente, eu acho que é diferente, sim. Eu acho que os Estados Unidos têm uma cordialidade, relação, talvez? Eu acho que nos Estados Unidos as coisas são muito mais profissionais, mas não só no sentido bom, às vezes no sentido ruim também, sabe? De um paciente estar ali chorando e ele consolar em um abraço, e as coisas que a gente faz aqui, que às vezes lá não, é assim, you're gonna be okay, sabe? Então, assim, eu acho que e faz parte da medicina, né, o acolhimento. Eu acho que aqui a gente faz muito melhor. Talvez um pouco mais impessoal. Um pouco mais impessoal, exatamente. Eu acho um pouco mais impessoal. E eu acho que, infelizmente, a medicina nos Estados Unidos, ela tem ficado cada vez mais sistematizada num ponto que, assim, a gente vê paciente um atrás do outro, né? Então, aquele tempo de conversar, de fazer uma consulta e tal, acaba não tendo. Então, paciente de atenção primária é um atrás do outro. A gente vê paciente a cada 15 minutos. Então, assim, é muito pouco tempo. Isso eu acho que a gente peca muito lá. Agora, em relação esqueci a pergunta. A diferença, os pontos positivos e os negativos. Tá. O Hospital dos Estados Unidos é muito mais uniforme, eu acho. Tem essa coisa de Estados Unidos não tem saúde pública, né? Estados Unidos não tem saúde pública. Não é bem assim. Estados Unidos tem saúde pública. Nenhum americano nunca vai ficar sem nenhuma atenção emergencial. Então, quando eles vão pra emergência, independente do hospital que eles vão, eles são atendidos. Independente do grupo que ele faça parte? Independente. Qualquer pessoa qualquer americano que chegar em um hospital dos Estados Unidos, ele é atendido na emergência, tá? Eles estabilizam e aí depois eles vão te mandar pra um dos hospitais públicos, que acho que as pessoas não sabem que existem, pros atendimentos ambulatoriais. Então, por exemplo, se estabilizou, agora você precisa ver um ortopedista, então, peraí, vamos mandar pro hospital da cidade pra clínica. É fácil? Não. Tem que esperar muito? Tem. Aí entra no mundo da espera também. Mas tem acesso, as pessoas têm. Não é aquela coisa de, tipo, um americano nunca. O problema dos Estados Unidos na porta do hospital, né? é que o custo da medicina é muito caro. E aí quem paga esse preço é a classe média nos Estados Unidos. Porque a classe baixa, mesmo que a classe baixa seja internada, a maioria dos meus pacientes na Colômbia, muita gente acha, né, que a gente atende só famoso lá. A maioria absoluta dos meus pacientes não tem condição nenhuma. Então, vivem abaixo do limite até para entrar em qualquer plano de saúde. Então, a gente atende, o paciente chega, inclusive dá suporte, às vezes manda para a clínica de reabilitação para fazer fisioterapia e tudo por conta do governo. O governo paga. O governo paga. Só que é
diferente de estado em estado, né? Nova York tem uma parte social muito grande. Então, o governo de Nova York paga. Varia um pouco de estado a estado. Mas a parte emergencial, não. Todo americano recebe atenção emergencial. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo... por exemplo, minha sogra e minhas cunhadas estão aqui. E ontem a gente foi numa dermatologista. E a gente foi numa clínica particular aqui em Belo Horizonte. Elas ficaram assim... Isso é uma clínica de um médico? Não, como assim? Como assim? E ficaram maravilhadas. Então, assim, não tem essa diferença tão grande. Ainda existe, tá, gente? Ainda existem hospitais nos Estados Unidos que têm andares diferentes e tal. Mas a maioria das vezes, a maior parte da população dos Estados Unidos tem acesso à saúde parecida da mesma forma. E eu vejo que aqui no Brasil é muito diferente, né? Aqui no Brasil a gente tem o privado e a gente tem o público. E aí destoa bastante. Então, eu acho que essa é a diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim... Não existe nada nos Estados Unidos que compare a medicina privada brasileira, assim. Meu mentor foi para São Paulo para dar algumas palestras, visitou os grandes hospitais de São Paulo e ficou assim, o quê? O que é isso, né? Ele brinca até hoje, ele falou, tem salão de beleza. Tem salão de beleza. Mas ele ficou assim, as estruturas, isso não é assim. Não tem. Então, esse mundo particular de São Paulo e tal, não existe nos Estados Unidos. Mayo Clinic. Você vai lá pra Mayo Clinic. Sim, mas é uma coisa, assim... É um centro mais longe nos Estados Unidos. As pessoas voam pra lá pra ser atendidas, sim. Mas nem lá é as coisas que a gente vê aqui nesse mundo privado do Brasil. Nossa, e o mundo privado do Brasil é uma coisa que eu acho que não tem limites. Não. Assim, eu acho que a tendência é que isso vai só aumentando, assim, muito potencializado pelas redes sociais também. E um ponto que eu queria perguntar... esse episódio tá até ficando mais longo, mas acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Porque, assim, tá sendo uma aula. Vocês me param, porque eu falo, viu, Não, gente, né, Cris? Uma dúvida sobre, assim, isso é uma coisa que eu percebo que varia muito de residência para residência, mas é sempre uma questão, senhor Vitor, a gente fala muito disso, sobre como é visto, assim, o fato de você ter um Instagram, de você produzir conteúdo, como isso é visto na sua residência, como, de maneira geral, eles entendem essa questão. Eles sabem, primeiro? Eles sabem, seguem, comentam. Inclusive, quando eu falo de manhã bom dia time, minha residência inteira acha que é bom dia time. Então, eles acham, é hora do bom dia. Aí eles ficam, bom dia time, no sinal, o tempo todo. Todo mundo sabe, meus preceptores sabem, minha diretora do meu programa sabe e tal. No início, no meu R1, eles não sabiam. Até porque meu nome no Instagram, Letícia Prete, não é o nome que eu uso nos Estados Unidos como médica, né? Eu uso Letícia Helms. Então, a gente usa muito o último nome. Então, ninguém sabe, ninguém me conhece como Letícia Prete. Então, pra eles encontrar no Instagram, não era uma coisa assim. Só que... E você também não falou isso espontaneamente? Eu não falei isso no início. Eu era diferente, né? Eu era a única estrangeira da minha turma. Mas você já não ia falar também, olha, além de tudo, eu sou blogueira. Eu tava meio com medo. E o problema nos Estados Unidos é que a maior parte dos médicos usam TikTok nos Estados Unidos, né? Então, usam de uma maneira com as danças, com tudo. O então, TikTok assim, é maior lá do que... Mas assim, eu acompanho muitas gringas no TikTok. Eu adoro várias gringas no TikTok. Tem algumas que... Tem pessoas no TikTok nos Estados Unidos que realmente têm um perfil super legais. Mas também tem as que levam mais pra parte da dança, não sei o que, tal. E aí, eu ficava meio com medo de como que isso ia ser visto no início. E eles têm um certo preconceito com a rede social? Eu fiquei com medo. Mas o TikTok vai muito pra esse lado também, né? De entretenimento, né? Mais até do que o Instagram. Só que aí, eles descobriram. Meu grupo de 4 viraram meus melhores amigos. E aí, pronto, né? Começaram sabe, começaram bom dia time, bom dia time, bom dia time. Todo mundo começou a perguntar. E aí, meu Instagram foi marcado em alguma coisa, eles viram, e aí a Columbia viu, e aí colocou no Instagram oficial da Columbia, meu Instagram. E aí, aí todo mundo ficou sabendo. E aí, dali, eles ficaram sabendo de todo o resto, né? Ficaram sabendo do curso de revalidação, do curso de inglês médico. E é muito legal, porque a minha residência inteira ama. Eles acompanham tudo. Eles falam... Tem um botão de traduzir, né? Eles conseguem traduzir quando eu escrevo texto. Mas quando eu falo, eles não entendem. Mas aí eles ficam... Cada dia um chega e fala... Eu aprendi essa palavra. Noite. What is this? Eu não aprendi essa palavra. Ontem no seu story você falou sobre isso, né? Porque eu peguei algumas coisas. E eles vão aprendendo. E eles acham o máximo. Eles super apoiam. E aí a minha diretora do programa, inclusive, conheceu os cursos. Eu dei acesso pra ela poder ver como que era e tal. Estados Unidos é tudo muito
burocrático, né? E legalizado. Então, a gente tem todo o cuidado do mundo com o curso pra não ter nenhuma informação de paciente, não tem nenhuma informação de nada. O curso foi todo criado do zero, sem ter base em nada que a gente viu no hospital. E aí eles entraram. E aí depois que ela viu o curso, ela ficou assim... Letícia, que ideia, isso é muito legal e tal. Passou a te admirar ainda mais. Tipo nossos preceptores. Ela falou, como que você fez isso durante a residência e tudo? Isso ela descobriu mais, o curso de inglês médico foi agora, né? Como que você fez isso durante a residência e tudo? E falou, tá feito. E eu achei legal dela ter descoberto agora, porque... Ela fez a escolha de Chief Resident sem saber, né? Então, é aquela coisa de tipo... Não teve... Não, e ela... Não só isso, ela pensou, nossa, isso realmente não prejudicou ela. Entendi. Porque ela me escolheu sem saber que eu usei várias horas do meu dia pra fazer isso, né? A gente construiu o curso de inglês médico, demorou 2 anos, são 200 aulas. São 200 aulas gravadas, eu e o Stefan gravando em casa. Então, assim... Demorou muito, foram muitas horas. Eu chegava da residência morta e vamos gravar aula. E gravando aula e gravando Reels e vídeo, stories, Instagram médico com um gringo. É muito legal. E esse é um ponto assim. E como tem outros residentes que também são blogueiros, que produzem conteúdo. Isso é comum lá, não é? E outra coisa, eles convertem para consulta, para serviços médicos? Porque muita gente aqui faz isso, né? Se posiciona para conseguir converter. Nos Estados Unidos é mais difícil, porque a gente trabalha para instituição. Então, não é aquela coisa de tipo, eu vou ligar pro seu consultório e marcar consulta com você, entendeu? Entendi. Então, é mais difícil. Existem as pessoas que fazem... É menos comercial. Dos meus colegas residentes, não tem outra pessoa que faz. Tem um dos meus preceptores, que tem mais de... Acho que são 2 milhões de seguidores no TikTok. Mas ele começou no posicionamento político. E, inclusive, ele não tem nada relacionado a... Ele fala como médico, mas ele não tem nada relacionado à vida dele no hospital. O pessoal não sabe nem onde ele trabalha, nem nada. Mas ele é um dos meus preceptores. E aí todo mundo falava. Quando eu entrei, todo mundo falava dele. E eu ficava mais quieta. E aí agora o pessoal fala. Umas 3 semanas eu tava trabalhando em um dos estágios com um preceptor novo que eu não conhecia. E aí a gente trabalhou o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia ele veio e falou... Fiquei sabendo que você tem um Instagram? Aí eu falei, como? Eu tava na sala dos preceptores, eles estavam falando, eu tava falando de você, eles falaram, você sabia que ela tem um Instagram? Aí eles me mostraram. Aí vão mostrando. E eu tenho colegas residentes que trabalham no curso, né? E que dão aula ao vivo e aula pros alunos e tal. Sim. E ele, não é assim, eu já é super bem Mas nunca acolhido. Foi de forma pejorativa, xingando? Não. Nunca me pediram pra... Mas eu também sempre fui muito profissional, no sentido de nunca mostrei... Sempre, toda vez que eu ficava na dúvida se eu podia ou não mostrar, eu não mostrava. Eu só mostrava coisas que eu tinha certeza que tava tudo bem mostrar. Então, nunca precisaram chamar a atenção de nada, assim. E nunca... E uma coisa assim, eu e a Tamara, a Luane, o Felipe, a gente conversa muito sobre isso. Que é muito pouca gente no Brasil que faz o que a gente faz. De conseguir conciliar o fato de ser residente, de muitas horas a gente estar no hospital e produzir conteúdo, estar lá todos os dias. Quero saber como que você fez isso, como que você conseguiu conciliar, como que você conseguiu fazer a gestão do seu tempo, de estar lá todo dia e crescer muito. Você teve um crescimento absurdo nesses últimos 2 anos. Eu ainda vou mais a fundo na pergunta do Vitor, porque, na verdade, uma coisa... Eu me identifico muito com você, porque, na verdade, você concilia a criação de conteúdo no Instagram, a residência médica, né, fora os estudos, uma empresa, né, que é a parte digital, empreender e ser esposa. Ser esposa, entendeu? Porque essa é uma parte que, sinceramente, isso tudo aqui junto é de suar, viu? De suar. E tem semanas que alguma das coisas sempre fica um pouco mais de lado, outra fica um pouco mais à frente, mas é realmente algo muito difícil. O maior desafio que eu tenho hoje na minha vida é conciliar todas essas coisas. E ainda adiciona o fato de, nos Estados Unidos, a gente não tem ajuda nenhuma, né? Então, assim, a gente. Em questão familiar, você fala? Em questão de... Na vida, pra ser esposa, dona de casa e resolver tudo. Entendi. Não tem nada, não tem ajuda de ninguém. É a gente mesmo. Então, e também não tem família pra... Pode buscar. Suporte, não tem tempo de buscar. A roupa tá ali, tem como buscar? Não tenho. Então, supermercado não tem nada. Vou chegar em casa, não tem nada. Tem como alguém te dar? Não tem. Então,
é difícil. Mas a primeira coisa que eu queria falar é que, gente, eu tento o meu máximo, mas eu não consigo nem fazer, não consigo fazer. Eu fico assistindo o Instagram dos 4, né? Eu falo, como que consegue fazer isso tão bem, com tanta qualidade, de forma tão constante e tudo. Eu não consigo manter essa constância toda. Eu tenho as minhas prioridades e todos os dias eu sei quais são e eu preciso fazer aquelas ali. Aí, se der tempo, eu faço o resto. Porque hoje eu sei que eu tenho o compromisso com a minha residência, eu tenho compromisso com a minha empresa, mas eu tenho compromisso com os meus alunos. E aí o Instagram vem depois disso. Então... Fora difícil o treino, conciliar. dieta. Essas coisas... Tá com cabelo bonito, fazer unha. Nossa Senhora. Não, isso é difícil. Eu acho que eu não posso falar que eu faço sozinha. Eu tenho muita ajuda. Acho que a primeira pessoa é a que tá aqui, a Cris, né? A Cris é minha irmã, mas é meu braço direito, esquerdo, minhas 2 pernas e faz acontecer. Então, tudo que o Instagram começou por causa da Cris. Eu comecei no Instagram por conta dela. Eu tava na Flórida, tinha acabado de fazer as provas, eu tava lá meio abandonada e ela falou, tô gostando de mexer com essa parte de marketing digital, pode abrir seu Instagram e começar a falar aí o que você fez? E eu falei, uai, posso. Ela falou, então abre aí, vamos ver como é que vai ser. E aí foi ela, eu falei, tá, mas quando eu começar a residência, eu não vou ter muito tempo. Ela, não, a gente vai levando juntas. E, então, assim, eu não posso falar que eu faço sozinha. Tem a Cris, em relação a ser esposa, eu acho que o Stefan, ele é muito maravilhoso. O Stefan, ele me ajuda muito. Ele fez a residência antes de mim, ele acabou a residência e eu comecei. Então, ele sabia exatamente as coisas que eu ia passar e tava ali. Então, assim, a casa, o Stefan cuida muito mais da casa do que eu. Eu não consigo nem comparar. As coisas de compra, o supermercado o Stefan que faz, a organização da casa ele que faz, lava a louça, ele que lava a roupa, ele que lava. Eu vou vivendo, e ele vai falando, eu tô aqui pra te ajudar a você passar por essa fase da residência, mas ele sabe que, querendo ou não, no Instagram eu que tenho que aparecer ali, querendo ou não, nas aulas, o português eu que tenho que fazer e tal. Então, ele vai de suporte. E fora que hoje as coisas foram crescendo um pouco mais, a gente tem mais algumas pessoas na empresa, né? Não no Instagram em si, mas na empresa. Então, não dá pra falar que eu faço sozinha, não. E eu vou tentando o meu máximo e vai empurrando. Mas como o suporte faz diferença, né? Assim, o Felipe também passou pela residência antes de mim, então ele também sabia muita coisa que eu ia passar e assim, realmente ele segura muitas pontas, né? Muito aquilo que a Bruna falou naquele episódio de que tem momentos que você vai dar 80%, tem momentos que você dá 20%, e eu tô numa fase agora que eu tenho certeza que o Felipe tá dando 80%, e tá dando na raça. Então, assim, a gente estar próximo a pessoas que realmente estão construindo aquilo com a gente, isso faz toda a diferença do mundo. Eu acho que nós 3 podemos falar aqui o tanto que a diferença que o relacionamento saudável faz, né? Ter uma pessoa ali do seu lado que não só não tá competindo com você, ela tá ali só pra somar e tá ali pra te colocar o mais alto que você puder. Então, faz muita diferença. Eu sou muito grata. O Stefan me ajuda em tudo. Não, já que você tá falando dele, como que você conheceu ele? A gente de quer onde saber que ele a história surgiu? de amor. Do gringo, né? O gringo. Eu conheci o Stefan naquele intercâmbio da Austrália, pro meu primeiro intercâmbio, em 2015. Eu conheci ele, mas naquela época a gente virou amigos só. Eu tinha um relacionamento, ele tinha um relacionamento. A gente se encontrou poucas vezes na Austrália naquele ano, umas 5, 6 vezes, no grupo de amigos mesmo. Mas ele conta que ele me viu a primeira vez num supermercado, que eu nem lembro. E aí, a gente... Só que como eu já pensava... Como ali eu despertou a minha... Como ali despertou a minha vontade de querer fazer residência fora, ele fazia medicina nos Estados Unidos, né? Então, eu comecei a perguntar e ele começou a me explicar como é que era e tal. E ele falou, ele ia voltar para os Estados Unidos, ele falou, vamos nos manter em contato e o que eu puder te ajudar, você me fala. Então, a gente conversava mais algumas vezes, e aí, quando ele terminou a faculdade de medicina, segundo ele veio fazer um mochilão no Brasil, mas ele ia começar um mochilão em BH. Começou o mochilão em BH. Em BH. Nossa, realmente que aqui lugar é o melhor pra começar no mochilão, né? Nossa.
E aí Tauro ele preto, veio e o mochilão dele ficou em Belo Horizonte, Entendi. né? 6 meses que ele ficou aqui comigo. Na verdade, deram 5 meses. Ficou, porque ele veio, né? A gente ficou junto. Mas eu falava, Você não... tava na faculdade ainda? Tava na faculdade ainda. Acho que eu lembro dele num jogo de vôlei. É, ele foi Eu na lembro. final do... Foi assim, o evento, o americano. O gringo, lá, né? O gringo. Eu ainda tava na faculdade. Então ele veio, na época do carnaval, aí a gente ficou junto e tudo. E eu falei com ele, não vou namorar. Não quero mais namorar à distância. Eu tinha tido um relacionamento à distância. E falei, não quero mais namorar à distância, a gente não vai namorar. Ele falou, não, mas o que eu preciso fazer para isso acontecer? Aí eu falei, não, a gente não vai namorar. Ele falou, mas eu vou passar os 5 meses aqui. Então me dá 5 meses, daqui 5 meses você pensa de novo se é isso que você vai decidir ou não. Aí depois de 5 meses já tava resolvido, né? Já tava quase casando. Falei, tá bom. Aí ficou aqui os 5 meses. Aí, o que eu fazia? Eu tava na faculdade. Então, tava no CGP, inclusive, fazendo pediatria quando a gente começou. E aí, ele viajava pelo Brasil durante a semana que eu tava na faculdade e voltava na quinta, passava quinta, sexta, sábado e domingo comigo. E aí foi indo. Ele botou... Naquela época ele botava 95%, eu botava 5%, né? Eu aparecia no final de semana. E aí, mas ao mesmo tempo, quando ele começou a residência, logo depois disso, ele voltou para os Estados Unidos, começou a residência, e eu tava no internato aqui, ali eu dava 90%, ele dava 10%, porque ele é residente no... Então a gente vai equilibrando aí, não tem jeito. Mas foi assim que eu conheci o gringo, e foi assim que a gente ficou junto. Ele vai ter que vir aqui. Vai ter que vir, a gente vai ter que fazer um podcast em inglês. Não, vai ser top. Aí eu quero ver. Ele queria vir, eu falei, Steph, você não vai entender nada. O gringo precisa aprender a falar português, gente, tem 7 anos que ele me conhece. Ah, não, ele precisa. Ele não fala nada. Ele fala algumas coisas, ele ele fala algumas coisas. E ele entende bem. Então, assim, com a minha família, ele entende o assunto, ele sabe o que tá sendo falado. Mas podia estar bem melhor do que tá. Muito bom. Mas a culpa é minha, né, que não ensino. Você tem que dar aula pra ele, ué. Muito bom, foi tudo aqui, Thames, e aí? Eu acho que assim, eu conversaria mais até, mas eu acho... Nossa, muita coisa. Muita A coisa. gente aprendeu muito. Muito, foi uma aula, definitivamente. Muito obrigada pelo convite de novo. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. A gente veio, tô aqui no BH por 4 dias, né? Mas eu falei com a Cris, eu tenho que ir lá, eu quero muito conhecer. Que honra, não. Muito legal. É uma grande honra. E eu, bom. assim, eu não sou uma pessoa que faz média, eu não sou. Não é mas mesmo. definitivamente eu acho que foi um dos melhores conteúdos que eu vi aqui e um dos melhores conteúdos na medicina em geral. Sinceramente, você merece todo o sucesso que você tem. E é só o começo. E olha que você ainda tá só na residência. Ô, gente, obrigada. Sim, E eu falei fora das câmeras e falo de novo, mas me inspiro todos os dias mesmo. Ver vocês lá no Instagram, ver a determinação, mas ver o conteúdo de qualidade, ver que que é entregar ali realmente um bom conteúdo, inspirar as pessoas, levar esses estudantes de medicina para o bom caminho mesmo, mostrando que a rede social alinhada com a nossa profissão é muito... Nossa, principalmente para quem tá aqui no Brasil, gente. Eu acho que quem não tá na rede social, na medicina aqui no Brasil, tá perdendo muito tempo. É louco. Porque tá perdendo muito tempo. Sim. E como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Elas ainda podem ser suas alunas? Como é que funciona? Então, na rede social, meu Instagram é Letícia Pretti. É Letícia e o Pretti escreve Pretti. E acho que é o melhor jeito de me encontrar. Em relação a ser minha aluna, hoje a gente tá com as inscrições fechadas, né? A gente tem 2 cursos de jornada, que é um curso de revalidação, e o IMP, que é um curso de inglês médico, na prática aí. Estão com as inscrições fechadas, mas a gente vai abrir novas turmas em breve. Tem o link lá no meu Instagram para colocar na fila de espera. Então, se você percebeu nesse episódio que você tá com a barreira do inglês, agora é a hora que você não tem mais desculpa. Já tem, inclusive, uma lista de espera para você entrar. Muito bom. E recado final, assim, fico imaginando que a pessoa que esteja, muita gente que está nos assistindo, queira trilhar os seus caminhos, queira fazer exatamente como você fez. Qual seria um conselho principal que você daria para essa pessoa? Eu acho que o meu conselho principal é não escute ninguém e faça uma decisão. Porque eu acho que se você ficar escutando todo mundo, você nunca vai fazer essa decisão. Faça a decisão que você quer e aí depois do caminho você vai descobrindo e vai se dedicando. Mas eu acho que esse momento de decisão e de entender que vai ser diferente e que vai ser rejeitado por muita gente é o principal. E depois, a maioria das pessoas que olharam torto, lá no final vão falar, nossa, como que você fez isso, né? Como que você chegou aí? E aí você fala... Foi lá naquele dia que você me falou que não era pra fazer e eu já tinha decidido e vim pra cá.
Muito bom, muito bom. Adorei. E pra fechar, quem ficou até o final vai ter que comentar, sabe o que, Thames? O quê? Knee fracture. Fratura de joelho. Não, sem condição. Você pensou nisso antes ou agora? Acabei de pensar. Não. Acabei de pensar enquanto ela falava. Viu? Quem ficou até o final vai comentar knee fracture. Knee fracture. E se você não sabe o que significa, sinto muito. Você tá errado. Aí você tá errado, aí é melhor assistir Aí tem um curso de inglês médico. E entra no curso dela. Tá bom? Não, gente, muito bom. Mas de verdade, Letícia, mais uma vez, muito obrigado. A honra é toda nossa. Muito obrigada. A gente fala muito de você aqui. Todo episódio do Madbox, toda reunião do Madbox, a gente fala, te usa como exemplo. Eu sempre falo que você realmente é muito mais do que você mostra lá, que você realmente sempre foi muito diferenciada. E é uma honra pra gente estar aqui e uma honra pra quem ouviu, pra quem assistiu até o final, que eu tenho certeza que aprendeu muito e espero que esteja com papel e caneta na mão. Muito obrigada. Reassista esse episódio quantas vezes for necessário. Me convida de novo que eu volto. Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Madbox Cast. Tchauzinho. Tchau.